tá aí nessa apostila, eu não li, eu não assisti, eu vivi isso daí. E eu não inventei isso daí, o mais importante é isso. Eu aprendi o que está aí com profissionais como vocês. Eu usei das conexões que eu tinha do transporte, do aprendizado de várias empresas para formatar esse curso. Cada curso que eu faço de gestão de operação aberto tem mais pessoas e é sempre em um lugar diferente, porque eu estou sempre em busca dessa frequência diferente com as pessoas e com os lugares, com os processos. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir no bate-papo bem descontraído. Hoje, segundo episódio aqui na Caixa Preta do Busão. Espero que saia alguns segredos daqui. Eu não tenho certeza. Mas é isso, vou apresentar nossos convidados, sejam muito bem-vindos, Saulo da Gato Preto e Clóvis da Citate. Sejam muito bem-vindos, vamos começar com Saulo, a gente se conectou, acho que pelo LinkedIn, a gente já era conectado, um colega que veio no Podbus falou de você, depois a gente trocou ideia, tá aqui, seja bem-vindo, fala um pouco da sua jornada, como você começou? Vamos lá, Alex, eu tô no transporte aí há 20 anos, mais de 20 anos, né? Comecei com 14 anos na Gato Preto, como office boy. E fui crescendo. Legal. Fui na parte de almoxarifado, manutenção. E aí depois peguei gosto pela operação e bilhetagem. E aí a gente foi e até hoje estou lá. Então, tipo, na parte operacional aí já passei por tudo. Escala, programação, planejamento, parte de remuneração. Hoje eu estou ocupando lá dentro da Gato Preta a gerência de tecnologia embarcada. Legal. Então, tem voltado para a área de tecnologia, pensando mesmo. Mais no que vem aí no futuro contrato que a gente assinou com a prefeitura, que vai entrar agora bastante coisas de tecnologia embarcada, então essa é a minha área hoje. Mas já fui líder de tráfego, então você fala assim, putz, eu trabalhei como operador, como motorista, como cobrador, fiscal, tinha ali mais ou menos 900 pessoas embaixo do nosso guarda-chuva, então essa é minha jornada lá dentro da Gato Preto. Tem uma grande jornada aí, mais de 20 anos, e passou inclusive pela manutenção, né? Pelo que você falou. Peguei um pouquinho só, né? No almoxarifado eu falava que fazia serviço de boy, então chegava e ficava um pouquinho ali no almoxarifado aprendendo um pouco. Eu falei, acho que esse não é meu norte, não. Vamos. Mas sabe o que eu falo, ô Saulo? Que o cara, para ser da operação como você foi, né? De planejamento, escala, isso aí, gestor de operação e tal, o cara precisa conhecer um pouquinho do que acontece dentro da empresa, né? Eu acho que isso acaba sendo necessário. Fala, pô, eu não sou muito da manutenção, mas conhece demais os índices de manutenção. Hoje a gente já participa de tudo, né? Você pega os índices de qualidade, já engloba tudo. Já engloba tudo. E aí você está tanto tempo dentro da empresa que você já sabe todos os processos. Então hoje eu estou cuidando dessa parte de tecnologia, mas também estou ligado a alguma parte de ERP, lá de desenvolvimento de sistemas. Então você começa a aprender de tudo um pouco mais, né? O sistema que vocês têm lá hoje, o ERP de vocês, é próprio, é desenvolvido lá internamente? Ou... Não. A gente utiliza o JB. O JB. Legal. Maravilha. Vamos então apresentar nosso amigo Clóvis. O Clóvis é, além de um cara que está conectado comigo há muito tempo também, foi no curso de gestão de operação ano passado, mas está fazendo aniversário de um ano, hein, do curso de gestão de operação. Fiquei feliz com a sua presença lá e falei isso lá. O Clóvis sempre foi um cara muito gente boa, um cara muito experiente do setor. Está lá na Citate. Conta um pouquinho da sua jornada. Primeiro, assim, é um grande prazer estar aqui. Eu estava comentando, eu sigo o programa, acho que desde os primeiros episódios, e sigo por gostar mesmo. Acho que é uma falta que tem, a divulgação de informações positivas do setor e a oportunidade de pessoas que estão no dia a dia, que realmente, na prática, fazem isso acontecer, falarem um pouquinho disso é maravilhoso. Então, um grande prazer estar aqui. A minha história não é muito diferente do pessoal que participa, né? Começa muito cedo nesse segmento. Eu comecei a trabalhar com ônibus no início dos anos 90, 89 e 90, como cobrador. Fiquei durante 26 anos na mesma empresa, na Aviação Pirajussara. Sou muito grato
Aprendi Uma muito, grande empresa. aprendi muito, Alex. Aprendi porque com a questão de empresa, a gente tem a possibilidade de permear por várias Em áreas, né? várias áreas. Então a gente acaba indo um pouquinho em cada área. Tenho como você, acho que eu já ouvi você falar, uma dívida comigo, porque eu nunca peguei um ônibus para transportar passageiro. Eu já peguei ônibus para levar funcionário, voltar, mas é uma coisa que me faz falta quando eu olho para trás hoje em dia. Sim. Mas e segui um, de cobrador, passei para fiscalização, para inspetor, depois fui parar na coordenação, estruturei o CCO da Pirajussara e comecei a trabalhar com tecnologia na área de monitoramento, né? A gente tinha câmeras lá e começamos a desenvolver, junto com os colegas, uma forma própria de trabalhar com a tecnologia que chegou para a gente de GPS. Pensando no GPS numa coisa diferente, não só como um localizador de carro, mas sim uma ferramenta que pudesse gerar indicadores e pudesse fazer gestão realmente. Eu digo que hoje eu consigo olhar para trás e ver que aquilo me ensinou que é possível dar importância para as pessoas que estão trabalhando na área, colocar ela em evidências a partir daquilo que ela tem à disposição. Então, isso me trouxe até a Citat, para trabalhar junto às garagens, aprender com eles, e aprendemos mesmo, porque a Citat, quando ela começou a entender que ela tinha que trazer as pessoas da garagem para dentro da empresa, ela também melhorou a sua visão sobre o que é esse dia a dia da garagem, né? Sim. Mesmo por histórico, a Citat é de dentro da garagem. Então, perder esse DNA, o nascimento da Citat foi dentro de uma garagem. Perder esse DNA é algo que não deveria ocorrer mesmo. E hoje, mais de 80% da equipe é composta de pessoas que trabalhou dentro de garagem. Então, a gente continua. Nesse meio tempo aí, eu fui fazer matemática, brincar um pouquinho de matemática. E me formei, dei aula durante 7, 8 anos. Mas antes de ficar louco, eu saí. Assim, deixa eu... Você vê, ó, você vê que eu corri um risco eu dei curso lá do gestão de operação, é muitas contas e tal, e eu corri um risco Dando aula pro grande professor. dando aula para os professores de matemática. O Clóvis não é o primeiro não, viu? Já foi E uns não é 5 só os professores de professores, né, Alex? matemática. Fala Eu falei, assim os que caras estão querendo me ferrar aqui, ó. fala assim, todo programador de linha, o cara é bom de É bom de matemática. matemática. Essa é a realidade. Se então. o cara não for bom, você já pode falar pra ele Do assim, nosso meu, tempo, que tinha que fazer a conta ali na hora, Ia na hora ela ou pegou, era de atrasou, já cabeça. jogava o intervalo e falava, puxa, como é que eu vou realinhar aqui? Hoje em dia tá mais fácil. Hoje em Hoje dia o tá Hoje mais- em pessoal dia, mas é tudo mastigado. hoje o hoje em dia software calcula, né, Cláudio? recalcula, Recalcula. Você mostra a aperta um botão, tem diferença. cenários diferentes. Você tinha Antigamente um não. minuto para fazer a conta da entrada e a saída do motorista e do cobrador, porque todo mundo tinha, né? Descontar a refeição e com o número quebrado ainda. E tinha que fazer de cabeça em um minuto, porque se era carro de 3 em 3 minutos, dependendo da linha, Aham. a gente tinha que ser Uma bom de. frequência louca, Sim. né? Tem que ser bom de cabeça. Eu lembro de um fiscal que colocaram o apelido dele de calculadora, porque ele não dava conta de fazer, aí ele tinha que tentar fazer na calculadora, aí era pior ainda. Mas o cara tem que ser bom de matemática. Eu brinco que eu gosto muito de números, né? Estatísticas e gosto de matemática também. Mas eu não acho que a minha aula lá parece que é. Tem gente que fala que é de matemática, não é. Eu acho que é A muito matemática mais. é interessante isso, né? Não vou por esse lado porque fala que professor de matemática é chato, né? Mas matemática é aplicada no dia a dia sem você perceber Tempo em tudo, inteiro. né, cara? Em tudo. Tempo O tempo inteiro. todo, né? Você vê o Saulo falando sobre o que ele já trabalha hoje com a tecnologia embarcada, tudo é matemática. Toda a lógica que tem de tecnologia embarcada é voltada para a matemática, né? São os códigos, são os resultados que você vai buscar em cima disso, como você mede. Os Então, algoritmos, os né? algoritmos estão Você todos sabe no que dia me a dia, né? perguntaram na Citat no meu primeiro. Eu tenho um relacionamento com a Citat de muito tempo já. Né? Eu acho que nasceu em 2016, por aí 2017, quando a gente foi lá para Recife para ver a implantação lá onde ela nasceu tudo. E aí, com os gestores antigos da Citat, teve um cara que era da tecnologia, ele falou assim que queria entender o nosso algoritmo da consultoria, dos trabalhos que a gente fazia. Eu falei, mas não tem algoritmo, cara, eu não sou da tecnologia. Eu acho que Nosso algoritmo é sentado lá do cara que faz e entender qual que é a jogada e tentar auxiliar usando a experiência que a gente E, tem. Alex, isso é muito importante. Porque quando a gente vai para implementar qualquer serviço de tecnologia, as pessoas, por vezes, imaginam que você vai tirar pessoas dali. E pelo contrário,
O que você faz é você colocar na mão dessas pessoas que são muito capacitadas ferramentas que vão ajudá-las no dia a Que vai dia. auxiliando no dia a dia, né? Exatamente. E eu acho que essa é até por isso que a gente tem uma sintonia. Eu e o Saulo foi rápido para a gente se sintonizar. Porque o que eu vou falar aqui é meio triste, mas eu vou para garagens que eu ouço de pessoas que falam, puta, aqui a gente não curte tecnologia. Nosso negócio é escrever, é a gente ver o que está escrito, e criando uma barreira que é desnecessário. Porque vai chegar um determinado momento que, se você não for pelo caminho do que é atualizar-se, o próprio sistema vai acabar afastando você Vai, dele. com Né? certeza. Não é algo que Sim. não é uma imposição de um fornecedor. É uma atualização de procedimentos que o próprio mercado hoje exige, né? Você não vê mais um passageiro hoje, não é que não vê, não é comum um passageiro hoje perguntar para o fiscal que hora o ônibus vai sair. É mais comum que ele abra um aplicativo Vai olhar. e ele Vai olhar. verifique a hora que o ônibus vai sair. E né? questiona o fiscal E por que que não questione. saiu. Cadê É. o horário que tá aqui? Cadê que o eu tô horário? saindo ali, né? Então, essa forma que você tem hoje das mudanças do dia a dia faz com que também as pessoas que estão dentro das garagens tenham que ir atrás dessa atualização. Legal. E, para mim, esse é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer essa interlocução com a garagem. No Brasil, hoje a gente visita, da minha responsabilidade, Sul e São Paulo, já foi Sul, Sudeste em São Paulo, mas cresceu demais, a gente teve que dividir. E as visitas que eu faço é pensando nisso, entendeu? É como eu posso facilitar isso? Eu Legal. não quero dificultar. Eu não quero perder a linguagem que eu tenho, que é própria de E garagem. não pode perder. Eu não, porque eu sei que esse é o meu instrumento de trabalho. Esse é seu DNA, né, cara? Ir para Traduzir para quem está lá no dia a dia Exatamente. a forma de levar a tecnologia para dentro do nosso setor, né? Falou que a gente falando de números, falando de um monte de coisa, você vê que, tipo assim, hoje o transporte, ele tem dados pra caramba, é dados, tipo, de validador, é dados de telemetria, é dados de um monte de coisa que tá pintando e você tem que ter alguém preparado com os novos recursos, né, Klaus? Pra Sim. você ir administrando tudo isso, porque do nada, de repente, se aquilo que era tudo formulário, de repente vira tudo planilha, de repente vira tudo BI, Banco de de repente dados. vira banco de dados, e aí você tem que ir trazendo essa galera para ir se aperfeiçoando para esses formatos novos, E o né? legal, né? De repente esses números aparecem na sua frente. Você não precisa mais escrever. É do sim, nada, né? digitar é incrível, né? O legal disso tem uma camada de gestão que passa a ter essas informações de forma rápida, diária, instantânea. Antes a gente falava de reuniões mensais para falar de indicadores, né? Hoje tem muitos gestores que quando chegam na garagem já quer saber o que está acontecendo meia hora antes da chegada Que é dele. em tempo real o tudo negócio. atualizado. Não é puxando a sardinha, né? Assim, quando você acessa lá o Fleet, Sim, o sim. ponto digital, você já tem uma Então, dashboard eu vou inicial querer, já falando deixa do eu só fazer um ponto inicial. aqui, Saulo, porque aí a gente quer entender aqui como é que, por que tá o cara da Gato Preto e o da Stat aqui? Eu acho que vocês Legal. já estão conectados já há algum tempo, pelo que falaram. Como que começou aí essa parceria aí da Stat e da Gato Preto? A Gato Preto, uma grande empresa, eu sei que tá sempre lá no IQT, lá em top dos tops. Sempre as três lá, as três primeiras. Tá Tem sempre que entre as três posicionar. primeiras. Vou aproveitar e vou agradecer aqui, ó, o ônibus da Gato Preto, que o Saulo trouxe pra gente, vai fazer parte do Legal. cenário, tá aqui. Depois eu vou agradecer o kit aqui que o Clóvis trouxe. Depois a gente vai sortear. Aí é o seguinte: vamos sortear a mochila aqui da Stat. Para quem tá aqui no chat ao vivo, não é no chat ao vivo, vai lá nos comentários e você vai colocar lá o comentário, até depois da última viagem. Quem colocar até depois da última viagem, depois a gente vai sortear e vai mandar a mochila da Citat. Obrigado por trazerem os presentes, gostei demais. Não, o ônibus eu não vou sortear, porque eu sou um fanático de ônibus. A mochila depois a Citat me dá mais uma, e daí tá tudo bem. Eu ganhei outro ônibus, mas também não vou sortear, eu tenho problema com o ônibus. Voltando aqui ao nosso ponto, Saulo. Como é que começou? Eu ouvi que você falou do Fritz. É Fritz, não é? A Fritz. ferramenta que está sendo implantada lá. Eu acho que, bom, Gato Preto é uma grande empresa, não tenho dúvida. Citat também, são meus colegas e parceiros. Gato Preto também é nossa parceira já de muitos anos, né? Minha esposa esteve lá fazendo auditoria de conformidade legal, meio ambiente. E com a Citat, então, nem se fala. Estou sempre junto com os caras por aí, me encontro com eles nos clientes que são em comum, já fizemos trabalhos juntos. Como é que vocês se conectaram? Como é que tá essa jogada de vocês aí? Legal. Começou há uns 5 anos atrás, né, Clóvis? A gente começou
a gente tinha uma necessidade de gestão operacional, e aí, que era o que? De a gente começar a controlar horas, tinha já o sistema de monitoramento da São Paulo Transporte, porém a gente não tinha acesso muito à base de dados para fazer a integração dos ERP e tudo mais. E aí a gente começou, trouxe a Citati para fazer um piloto em uma linha, e aí a gente viu que ele tinha um ganho de redução de horas, a gente viu que começou a ficar melhor a pontualidade na linha, conseguiu ter alguns relatórios melhor, e aí começamos a expandir. Isso foi um pontapé, né, Cláudio? Então a gente fazia cada férias, a gente implementava lá 50, vamos pegar duas ou três linhas, vamos Legal. implementar. E até que agora chegou, passada a pandemia já, no período da pandemia, a gente começou a digitalizar todos os processos. Então, começamos a implementar todas as ferramentas da Citati. Show. Então, você pega hoje o fiscal nosso, dentro da Gato Preto, ele não tem mais relatório, ele não tem mais papel. Não tem mais a caneta para dar Ele não tem mais canetada no caneta. motorista, não tem. O motorista ainda tem, né? Como é que é? É o único, né, Cláudio? Para escrever pro motorista, O ainda motorista vai. é o único que logo, tem. Logo os caras Mas vai o pôr restante, lá a tipo, canetada, todos- comunicação. Eu estava procurando lembrar o nome do fiscal da Barra Funda, que era um senhor, quando eu fui treinar o Cita Super com ele. Que ele me falou assim, poxa, eu não vou conseguir mexer com esse negócio, Clóvis, não vou. E assim, eu tenho dificuldade, eu falei assim, cara, ó, vamos fazer o seguinte, para o senhor aqui, e a Barra Funda é bem movimentada ali, né? Eu vou dar um toque pro senhor aqui, sem querer falar sobre o trabalho do senhor. Eu tenho certeza que aqui, de vez em quando, chega um passageiro pro senhor e fala assim, ó, o ônibus aqui, eu cheguei, o ônibus não estava aqui. O ônibus já tinha saído. E o senhor, por algum motivo aqui, se movimentou, né? Quando o senhor vai perguntar para o motorista fala, não, eu saí no horário. Vou falar um negócio para o senhor. Sem mexer. O senhor só vai olhar aqui e vai falar assim, ó, tá aqui, ó. Esse aqui foi o horário que você saiu, é o horário que o passageiro está falando que você saiu e não estava aqui. Então, tira do senhor a responsabilidade de ter marcado alguma coisa. E aí eu voltei umas 2, 3 semanas depois lá, de novo na Barra Funda. Aí fui lá com ele, ele falou assim, vem aqui, sabe aquele negócio que você me falou? É a melhor coisa que tem, porque agora, quando o passageiro fala assim, ó, o ônibus saiu, ele, peraí, Ele vai lá e olha. realmente, você tá certo, quando o motorista voltar aqui, eu falo com ele. E com o motorista a mesma coisa, então não sou eu mais que torna impessoal. Sim. Você tira aquela necessidade Eu não sou ocupado, mas tem um sistema aqui, tem um sistema cara que ali. está falando onde o carro está e que hora o carro está, né? Então, assim, é muito legal isso, Alex, porque assim, de novo, meu primeiro trabalho foi com o Saulo, eu falo isso, o Saulo me ajudou muito. Legal. Porque você ter a oportunidade de, conhecendo garagem, mas encontrar no seu primeiro contato alguém que tinha vontade de fazer diferente, porque o que o Saulo trouxe nesse caminho com a Gato Preto foi algo diferente. Muito a gente está diferente, falando de sim. 5 anos atrás, quando falava de GPS, falava assim, cara, Era desacreditável. vai lá na mecânica, lá na oficina, lá, vê com o cara lá. E não era com aquele cara, sem desmerecer, mas não era aquele cara lá. O que a gente precisava é fazer os caras daqui entender que aquele equipamento lá, ele é mais do que um gerador de posição. E com o Saulo a gente teve essa facilidade. Ele nos ajudou até em ideias internas para a gente poder desenvolver o que é melhor. Qual a primeira informação que tem que chegar ali? É aquela que a gente estava pensando ou aquela que ele está precisando? Então, esse casar de ideias que a gente tem com outros colegas também, mas que ficou mais marcado lá, o pessoal fala, você vai lá tomar café no Saulo hoje? Né? Porque assim, e eu falo que colocaram corrente nas minhas pernas, né? O chefe não vai gostar, não. Mas porque a gente fica mais preso agora na gestão, mas esse contato com a garagem nosso, com a pandemia, com a possibilidade de fazer remoto, no dia a dia do telefone, a gente aprendeu também. Então hoje, mesmo sem a gente estar todos os dias na garagem, a gente consegue acompanhar até de forma mais clara qual é a evolução disso. Então, Mas o cara que nem você, que já tem o 19 aí, que eu tenho certeza que tem, porque é seguidor do canal já há muito tempo, ó, acompanha sempre, não consegue ficar longe da garagem. não consigo. É que nem eu falei, Nesses dias ele foi lá fazer uma visita, tava morrendo de saudade. Ele Aí ele foi consegue, lá. é saudade, cara. É Tem que- saudade. Achou um Se o motivo, cara achou ficar um motivo. longe, parece que dá um negócio. Dá um Eu, assim, executivo. é óbvio que eu não estou em garagens todos os dias. Da abstinência. Né? Os efeitos. E aí fala, pô, mas eu tô aqui no podcast, né? Tem um curso de gestão de operação, que não, alguns são nas garagens, mas esse evento que teve agora recente não foi. E os caras falaram, pô, mas não te vejo mais na consultoria da garagem e tal. Eu falei, eu tenho poucas agora, porque eu preciso de estar na garagem. É uma dependência mesmo, é uma necessidade, acho que pelo vício que a gente tem.
Até porque se a gente se afastar da garagem, a gente deixa de entender o que está acontecendo na prática. A dinâmica E do a dia. dinâmica é muito forte no ônibus, muda demais, né? Mas eu achei interessante também, porque a Gato Preto é uma referência no transporte de São Paulo, né? O IQT está aí para dizer, não sou o Podbus que está falando, não, é o IQT que está falando, e com certeza eles já têm lá o equipamento que é monitoramento da São Paulo Transporte, que é chamado de SIM, Sim. e que todo mundo acha que tem o SIM e não precisa de mais nada. Mas aí o cara não está usando o SIM. Sabe por que os a caras não gente- entenderam que eles precisam de um outro sistema mais completo, ou muito mais completo como a cidade? Porque não está usando o SIM ainda direito. É. Aí se você já está num outro nível, e aí você já usa o SIM e vê que, pô, agora eu quero mais, agora eu vou Hoje mais foi no que a gente foi detalhe. aproveitando. Tipo, na pandemia a gente foi até acelerando o processo em várias coisas. Então, tipo, a gente implementou o Cita Super, que é o aplicativo do fiscal, o Rodomob, que é o aplicativo para os operadores, consultar a escala. Então, hoje o cara, tipo, sobe toda a programação, ele não precisa mais ir na garagem para olhar. No celular dele, ele mesmo consulta os horários, vê os horários realizados, tudo mais. Então, a gente foi modernizando os processos e foi criando uma cultura nova, né, Cláudio? Você falou assim, que o monitoramento sendo mais ativo. Muito mais clean, Então, né, pra você ter uma cara? ideia, hoje a gente está levando a parte de horas. Então, já levando da CITAT para pagamento de horas mesmo. Não tem, sem ter a papeleta, o apontamento Vai manual, fazer o ao horário vivo, é como eu falo lá, britânico. faz em tempo real, ao Faz em vivo, tempo porque real. pra que vai gravar, escrever e depois alguém olhar para depois pagar e E- descobrir que tá errado? E também, Alex, é assim, essa questão do registro de horas também sempre foi algo, é algo das garagens, em maior parte, que envolve muitas pessoas nesse procedimento, né? Você pegar os modelos mais arcaicos aí, na hora que o cara chega, que se apresenta para o plantão, que pega uma ficha, assina essa ficha, verifica o horário, vai para o ponto, o fiscal pega, vê se saiu no horário da garagem para poder registrar a primeira viagem no ponto. Cara, até o último momento que esse cara volta para a garagem, essa ficha fica passando de mão em mão, Sim. em momento em momento. E antes, se tinha que essa ficha era a determinante para quando se tivesse uma ação contra a empresa, ela fosse a determinante para justificar quem está certo e quem está errado. Isso é algo que caiu. Caiu. Hoje em dia, a gente já tem, e não é só aqui a nível de município de São Paulo, que a gente está falando de Brasil, N casos de juízes que não pegam mais fichas na mão. Ele pega um arquivo. Ele pega um arquivo digital. É um processo digital hoje. Para a né? gente, para eles e para as empresas, é uma Facilita pra todo proteção mundo. incrível, entendeu? E o outro lado disso também é a tranquilidade do operador. Você poder chegar no final do seu dia, quando você entende como é o procedimento, e entender que está lá, poxa, deixa eu ver aqui. Porque hoje se tem muito mais confiança nas informações digitais do que se tinha antes. Sim, com certeza. Você vê a sua conta no banco e hoje você confia. Eu sou mais velho, Eu não né? confio muito bem, não, porque minha esposa tem acesso e aí não dá para confiar muito, né? Mas, opa, deixa eu beber uma água aqui. Toma. Volte e meia, você dá uma olhada no olhinho Não, lá pra ver, o valor eu- continua aqui. Eu acho que eu já até desisti de olhar, porque eu já Não, sei que tá na mão, então Mas deixa é legal, pra né? lá. Porque assim, quando teve a troca do sistema bancário para o digital, que era aquele pessoal de você estar lá, nossa, quantas vezes eu vi meu pai xingar? Falar assim, como é que pode não ter um caixa para me atender? Que absurdo, né? Hoje em dia não, você confia no que vai fazer num caixa eletrônico. E hoje os bancos não tem nem agência, né? Não Física, tem, né? não Então, tem. assim, As Se maiores você empresas você tem precisar, que confiar hoje se no precisar, aplicativo. você tá enrolado, viu, cara? Você tá Exatamente. enrolado. Como eu brinco com as minhas filhas, né? Às vezes você dá um dinheiro pra ela, fala, pai, isso aí é da geração passada. Eu quero o Pix agora. Ah, né? Agora incrível, é o né, Pix, cara? É o então é o Pix. dinheiro digital. Carteira é hoje tudo virou para levar digital. foto de esposa, né? Você sabe que o Exatamente. Wellington, que esteve aqui no episódio anterior, tava falando dos genros dele, né? Que vai no churrasco lá na casa dele e falou, agora tem o Pix, que antes os meninos iam lá só tomavam a cerveja dele e agora ele falou, pô, manda o Pix aqui pro velho comprar a cerveja também. Antes o nosso Pix era o esconde-esconde, agora não, das crianças é o digital, é o dinheiro. Digital. Ninguém quer saber O mais Pix de- tava no esconde-esconde aí. Boa. Da nossa geração Da tá lá nossa atrás. geração. Estão melhorando, né? Tão melhorando. Eles gastam mais rápido que a gente Mas você ganha. sabe que eu vejo ainda, a gente precisa evoluir muito, não só com relação à tecnologia, eu falo isso, o Clóvis sabe disso também, o Saulo deve ter ouvido eu falar isso em algum programa já, porque eu insisto, cara, o nosso setor ele é muito conservador e demora para os caras entender que, não, mas se eu não anotar aqui, eu vou contar uma história rápida, eu acho que eu contei nos primeiros episódios, o Clóvis deve ter assistido. Quando eu fui fazer a primeira escala
em Excel, que ela era feita em papel. Sim. Isso eu tô falando em 1999. Eu vou falar pra você que até, 10 anos atrás, na Gato Preto tinha cartolina ainda. Que eles colocavam aquela cartolina no mural lá No pro pessoal mural, olhar a então, escala. e pra Só mudar a mudava o cabeçalho. Dá um Cabeçalho, trampo pra só. mudar. Estamos muito longe. Pois é, era mais ou menos assim. Eu fui trabalhar como escalante e depois programador de uma empresa que tinha lá seus 200 e poucos ônibus. E aí, na chegada, eu peguei os dados, tudo, programei a escala, falei, vou fazer escala de folga já pro próximo mês. E aí tinha um escalante lá, era um senhor já, e que eu olhei a escala dele de folgas, eu digitei a escala dele, que era feita na mão, Sim. e ele demorava, acho que 20 dias para conseguir montar a escala para motorista, cobrador do primeiro, do segundo, porque tinha o carro de 2 pegadas, tinha o direto, aquela história toda. Aham. E aí eu falei, senta aqui. Aí expliquei para ele como eu fazia um cálculo de planilha de Excel, não estava nem na tecnologia, porque planilhinha básica do Uhum. Excel. Aí montei a escala, falei, tá aqui, ó. Tá aqui a escala de folga do próximo mês de todo mundo. O cara falou assim para mim, eu só vou acreditar que você não esqueceu de ninguém a hora que acabar o mês e ninguém me E reclamar. ninguém vem reclamar. Olha o nível. Mas eu acho que ainda tem hoje, a gente precisa evoluir mais. Eu sou incentivador de usar a tecnologia, eu uso demais. Eu não sou da tecnologia, mas eu uso, eu sei. Não, hoje... Eu vou tentando pegar esses caras que usam, sabem usar direito Aham. e usar cada vez Não, melhor. eu falo que hoje a gente mudou. Falo assim, por exemplo, você pega o RDB, o relatório digital, o relatório diário do cobrador. Então, todas as garagens têm esse papel, todas as garagens têm esse formulário. Só muda o cabeçalho, acho Só que muda os o campos é tudo cabeçalho. igual, né? Sacola, número de férias. A gente na pandemia a gente conseguiu tipo, fazer um processo digital disso. Legal. Cruzando os dados de bilhetagem com que vinha aberto, com as viagens do SIM, que o pessoal falava, puta, não confio nesse GPS. Não, você não confia, mas você toma multa por lá. Então a gente conseguiu tipo, fazer um casadinho, concatenar esses dados de maneira que tipo, hoje a conferência recebe o dinheiro, mas a parte dos dados operacionais é tudo digital, esquece, tipo, no Show. formulário. É, Então, e você sabe, o Clóvis sabe que eu sou um defensor até do relatório de bordo físico, e eu vou explicar por quê. Eu acho que a empresa, para chegar nesse nível, precisa evoluir. sim. Né? Tem cara que precisa do relatório de bordo porque ele não tá sabendo, ele não acredita na Ele não tá tecnologia. seguro nos dados. E aí né? ele não está acreditando nem no que ele está escrevendo. Não, é Aí eu falo para esses caras, você precisa fazer no papel para depois você trazer o computador. Porque o computador vem, aí eles acham que toma conta de tudo, que leva as pessoas embora e não leva. Você Não, de precisa forma das alguma. pessoas para utilizar dessas informações, talvez com uma cabeça mais aberta, com uma estratégia, com inteligência ali para saber usar esses dados. Mas eu ainda sou um defensor em alguns casos do relatório de bordo, porque tem gente que não sabe ver qual foi a quilometragem do carro tal, não sei onde está. No relatório de Não, eu bordo, falo pega assim, o papel, eu falo o cara que sabe hoje, pegar o né, papel. Alex, Mas- hoje, tipo assim, se você pegar dentro do segmento, tem muita tecnologia que já chegou, mas as pessoas não sabem usar os dados a seu favor. Então você pega, por exemplo, o tacógrafo é digital. A maioria dos tacógrafos é digital. Ah, mas putz, os caras às vezes não quer pegar aquilo, que ainda insistem em olhar o disco, olhar aquelas coisas tudo manual. Então, tipo assim, Uma energia. é do uma tamanho energia que ainda se que gasta. tá... E tem algumas coisas que eu acho interessante, né, Léo? Você pega, por exemplo, o relatório de fiscal. Que o fiscal fica ali com aquela prancheta o dia todo marcando horário. Primeiro vamos até fugir do horário britânico, né? Porque todo carro sai 0 e 5, né? 0 e 5, o relógio só tem 0 e 5. Só tem essas duas partes do ponteiro. O segundo, cara, aí eu vou colocar como meu testemunho. Eu respondi a MTU por muito tempo. Aliás, eram 3. Eu respondi a MTU e a SMTT, que era lá de Taboão e do Imbu. Tá. Eu nunca usei aquele relatório do fiscal. Eles nunca, porque quando eles pegavam aquele relatório, não, aqui aceita tudo que o fiscal colocar, não serve. Nem o órgão gestor acreditava É, naquilo, exatamente. mano. Então, como é que eu mantinha lá um esforço que eu poderia dedicar para o fiscal? Tá vendo se o motorista está manobrando de forma correta, que um passageiro não está ali excedendo no momento de atravessar um ponto na frente. Fazer qualquer coisa que fosse um trabalho proativo do fiscal para colocar ele para preencher aquele papel. Então, assim, eu concordo com você, tem realidades e realidades, mas na média as pessoas se escondem atrás do papel. Bom. Porque acaba não dando oportunidade de apresentar seu trabalho de uma forma proativa. Essas pessoas são importantes. Essas pessoas elas têm importância e o que as ferramentas fazem é te dar a oportunidade de você mostrar o quanto você é bom. Exatamente. Você não vai ter mais Mas aquele... eu acho que aí tem uma sacada. Eu acho que aí tem uma sacada porque o apelo de ir para usar a tecnologia e não ter mais o papel, eu já vi algumas e eu brigo com isso,
algumas empresas entra com apelo de economizar papel. Eu falei, gente, não é economia do papel. Não é economia do O papel papel é de menos. 0,000 nada. Não é o papel. Você pode, se você não usar o papel, é economia. Ah, mas o papel não representa. Sim, sim. Quando você fala de dados operacionais como 1 minuto, e a Uhum. gente já viu isso, o papel não quer dizer nada. Porque se eu adicionar 1 minuto na hora extra de cada motorista, eu pago 3 folhas com Sim, 1 minuto. sim. Uhum. Mas você vê, aí tem o papel em campo, né, o relatório, e tem o pessoal que digita isso. Então digita a ficha, digita o relatório. Então, tem todo Aí é um processo. processo. É um E às processo. vezes é isso que é um impeditivo, às vezes, da empresa, porque o gestor, ou a pessoa que está lá, fala, putz, não, o que eu vou fazer com esse monte de pessoas? Se eu implantar alguma coisa digital. Então você tem um amadurecimento, uma cultura que você tem que ir mudando. Então eu falo, por exemplo, você pega na bilhetagem hoje, tem dados, muitos dados. Mas para que você usa esses dados? E tem muitas empresas que não usam, cara. E tem muitas empresas que não usam e não confia. E tem gente que Mas usa muito boa bem. parte delas são remuneradas pelo aquilo que sai do validador. Que tá ali, né? Que tá ali dentro. Então, eu tipo, já seja vi. para jornada, seja para passageiro pagante, dinheiro ou tudo mais, é o que tá ali. A informação que tá ali não é informação digitada. Então, eu falo que é isso que hoje falta um pouco, essa cultura meio da... Falo que ajudou um pouco na Gato Preto, porque eu fui fazendo coisas em paralelo. Então, eu vim na parte operacional, mas eu fui indo pro ramo de tecnologia. Então, hoje eu enxergo, tipo assim, importante. algumas coisas que, putz, na área, então, isso aqui vai passar. Isso não, isso aqui, putz, tem isso, pegar lá na operação, vai barrar nesse sentido. Mas você é um cara diferenciado, porque na maioria das vezes o cara que é gestor de operação, como eu já fui, o cara não quer saber da tecnologia, ele quer saber da rua. Aqui é carro na rua para carregar passageiro, minha preocupação é essa. E outra, ele quer um sistema pronto para aquilo. Exatamente, Você e não nunca só vai tem. encontrar um produto de prateleira que você não tenha que colocar alguma coisa, mexer alguma coisa. Tá o Clóvis aí que, sabe, a gente tá fazendo uma migração aí do Gol pro Flits. Como é que é essa história do Gol e do Flits? Boa, agora, o que é o Flits aí que eu não entendi ainda o Flits? A gente tem já bastante tempo de mercado aí, com um nome bem consolidado do Gol System. Gol né? System. Que é o sistema, a plataforma que a gente faz a gestão de frota através das empresas. Há cerca de 3, 4 anos, a Citati começou a investir num novo layout de solução, e trouxe um cara de UX de mercado que redesenhou várias telas, pensando em ser mais intuitiva, mais é rápida. mais então, usual, né, Cláudio? mais usual, trazendo essa experiência dessas conversas. Foi para a garagem, ouviu o que é bom, o que não é legal, o que tem dentro do Go System que talvez não fosse tão relevante, enxugar um pouquinho para não ficar tantos acessos que acabam não sendo utilizados, dar mais importância para algumas informações e colocá-la de forma mais dinâmica. Então o Flits é isso. O Flits, hoje, na verdade, ele já está em 50% dos 40%, 50% dos nossos clientes. A gente já tem 2, 3 anos que a gente já não implanta mais o Gol, já vai direto para o Flits. Só que ele ainda está em construção para clientes com os quais a gente tem uma performance mais completa, como é o caso da Gato Preto, que o Saulo colocou aqui. Porque a gente usava todos os relatórios. Todos os relatórios, todas as... Ficava pedindo mais ainda, né? Todas as soluções. Mas você usa isso, você é o único que usa, mas eu uso. Eu olho. Eu quero saber. E prova que usa, né, Alex? Prova que usa. E isso ajuda a gente. Então, hoje o Flits, ele está... O Saulo estava citando, na segunda-feira a gente estava passando para a primeira questão desse controle de horas, que é o ponto digital, que, olhando assim, para gente que está na garagem e já pegou ficha assinando e tudo mais, você vê um local... Você acreditar naquilo, né? Você vê um local onde gerou sua hora. Eu testo. E ter a segurança disso. Eu testo no curso de gestão de operação, que foi agora recente, eu testo os caras. Eu falo, tira foto, pede aí as fichas que foram assinadas agora e tira foto e manda para cá para dizer se a gente não vai achar erro. Ou se eu desafio, eu falo, eu tenho 64 segundos. Você põe uma pilha de ficha na minha mão, em 64 segundos eu vou achar falha nela. Vai, com certeza. Eu vou na brincadeira, mas acha, não é brincadeira. Olha, você imagina o seguinte, eu implantando um controle de ponto com quem fecha a folha de pagamento lá 30, 35 anos, 40. É uma resistência gigantesca. Então eu falo, Clóvis, vamos devagar. Algumas coisas então a gente foi implementando. Vamos subindo linha por linha, a gente tá, tipo, pra não voltar Tem atrás. que ser assim, eu acho que tudo no transporte, qualquer implantação, seja ela voltada a processo, não pode ser traumático. A minha recomendação como um consultor e mentor de processos das empresas de ônibus vamos fazer por linha.
Não dá para fazer, não dá para fazer uma implantação na empresa inteira e aí você vai traumatizar e aí vai ter que ajustar muita coisa, porque toda Exatamente. implantação tem um ajuste para fazer. Tem que ter, Tem que Alex, ter, se tem não que tiver, ter, não se implantou, tiver, não é não isso? implantou. E o legal do que foi feito com o Saulo à frente foi o seguinte: pegou a linha, implantou, mediu, corrigiu, mediu de novo, mostrou o resultado e vamos para a próxima linha. Em nenhum momento foi, não, tem que Não fazer de ser, qualquer. vamos colocar tudo ou não vamos tirar tudo. Foi medindo, mostrando o resultado, corrigindo, medindo e mostrando o resultado. É o PDCA. Não tem PDCA. não tem como você fugir dessa estrutura e aí você tem os ganhos internos, aí você fica em evidência. Porque aquela questão da resistência passa a perder argumento. Sim, Quando você passa isso a não mesmo. ter 10 motoristas batendo na sua porta Sim. reclamando, cadê a resistência? Então, o que está acontecendo de diferente aqui, né? É o processo. O processo está correto. A gente tem feito isso em outras empresas, com parceiros. Eu não vou cair no erro de citar nomes, porque se eu esquecer de algum, quando eu for na garagem do colega, Os caras vai vão te falar, guardar "Ô, você assim. foi lá no Podbus e não lembrou." Você Foi não lá e falou me do meu deixou. nome, mas sim, hoje eu sou muito feliz com a network que a gente acaba criando, de ponta a ponta. Então a gente acaba tendo nessa, Alex, nesse dia a dia nosso de poder ir para as garagens, fazer com que essa porta sempre esteja aberta, até para levar outras pessoas Sim. em comum. Então a gente está sendo muito feliz com isso, mas com muito cuidado. Então eu estava na segunda-feira com o Saulo lá falando assim, Saulo, tá aí, olha, estressa, me liga, me chama, me manda, porque a gente sabe que A gente vai colocar energia. o Eu quanto falo que, responsável. falo que em todo processo que a gente implanta, a gente põe energia. Então a gente Colocar. E tem que pôr energia boa, né? põe energia boa. Porque Tipo aquela assim, vamos energia ruim fala, construir. isso aqui não vai dar não. Vamos construir. Tipo, não olhar como a ferramenta nova vai ter alguns ajustes para fazer. E a gente já levou lá algumas coisas logo no primeiro dia. No segundo dia que o Leozinho tava lá, falando, Léo, anota aí que estressando. vai ter coisa. Vai Vai ter. estressando. Mas eu acho que o cara que já tá na tecnologia, como é o seu caso, ele já sabe disso. Sim. Que vai vir uma solução tecnológica Perfeito. e vai precisar de Vai ter uma correções. transição. Tem uma vai ter transição. não- O nada problema é vai o cara tá perfeito. tradicional, tipo eu aqui, o típico gestor de operação, que eu acho que evoluiu bastante, mas ainda tem alguns gestores tradicionais no ônibus, e aí que o cara fala, pô, mas já deu errado na primeira linha, então isso aqui não vai funcionar aqui. Eu vi isso acontecer Sim. semana passada, numa implantação de tecnologia. Não era Stat, mas Stat também está lá. Falei, cara, mas não é assim, cara. Não tem. Acabou de instalar o processo, vocês estão num processo de teste Você disso. sabe que também onde que a gente também foi fazendo assim, Alex? A gente implementou telemetria na frota. Então hoje a gente tem lá rodando faz 6 anos. A gente fazia o quê? Putz, você imagina assim, você implementou tudo de uma vez. Chove alerta disso aí. Não dá conta. Quem que vai resolver isso? Primeiro que a gente precisa entender tudo isso que está vindo de informação, essa massa de dados. Então a gente foi fazendo, vamos pegar 25 carros por garagem. Então pegamos lá e implantava aquele período de recesso escolar. Então coloca 25 agora, então, ou seja, vai ter aquele calhamaço de alerta, aquele monte de problema, então a gente vai pegando esse mato alto, vai cortando e vai trabalhando o pequeno. Agora vamos pro próximo. E aí, foi servindo de exemplo, estamos tendo ganho mesmo com a ferramenta, a ferramenta tá legal. Então isso foi servindo de vários parâmetros para outras coisas de implantação. Então quando chegou na operação, vamos fazer por linha, que é o formato que a gente já sabe. A mesma coisa a gente fez agora recente, lá implementou no período da pandemia aí, o EAD. Como vamos treinar o pessoal? Vamos chamar o pessoal por linha. É a forma que está mais fácil na escala, a forma que está mais fácil de comunicar. Então você vai pegando esses macetes que você tem operacional e trazendo para a tecnologia, mas sem mudar como que o cara estressa lá. Senão pega de uma linha, outro de outra. Como que comunica tudo isso? Então fica meio difícil. Pensado, você não alcança, né? Mas sabe que os caras da telemetria ainda não entenderam. Os caras do GPS, que eles não gostam de falar que é GPS, tá? Não é só GPS. Né? É uma solução tecnológica. Mas os caras que são do ERP, o que você tem lá e os outros, os caras que têm o monitoramento de frota e tal. Eu sou um crítico dessas ferramentas, mas não pelas ferramentas, e eu já falei isso e falo nos cursos. É pela forma que ela é colocada, pela forma que ela é implantada. Que ela é implantada. Os caras da telemetria, alguns já estão com raiva do que eu falo aqui, e eu vou continuar falando, sem problema, até porque eu não estou criticando a ferramenta da telemetria. Se ela for bem usada, como eu tenho certeza que deve usar lá muito bem,
Porque senão não tava no IQT do jeito que tá, senão não era gato preto, senão não tinha 2 sistemas de monitoramento, então deve estar muito bem implantada lá. Óbvio que sempre vai existir, Alex, né, uma oportunidade de melhoria num processo desse. Mas os caras não entenderam ainda que não é uma crítica assim. Não adianta você também dar uma Ferrari pro cara que não sabe dirigir e andar. cara, Eu falei assim, E, você vai pegar pra mim a telemetria é isso, é a Ferrari chegando e os caras, pô, mas 4.000 eventos por veículo, ninguém dá conta de ler a revisão motorista tá preventiva. acabando Pô. com o meu tipo assim, carro. hoje a tecnologia não é igual um pacote Office que você comprava lá na prateleira, um Excel, um Word, você vinha aqui e instalava. Exatamente. Não é isso. Então você vai pegar software no mercado, mas você vai falar assim, no dia a dia, como que eu vou trabalhar isso melhor? Como que eu vou implantar isso? Esse é o grande gargalo das empresas. Então fala assim, Exatamente. tanto telemetria, até a nossa parceria fala assim, a gente veio do operacional, então a gente já conversava, né, Já. Clóvis? Então falava assim, puta, E, foi e- fluindo muitas coisas. Quero ver regularidade, quero ver quadro horário, quero ver escala, quero ver isso. E você vai integrando as coisas. integrando as coisas. E eu não- acho que tem uma coisa, viu, Alex, que para mim eu vejo muito nas garagens. Infelizmente ainda tem um turnover muito alto na garagem. Tem um giro muito alto de Tem. pessoas que permeiam, saem do sistema, voltam, saem do sistema e voltam. Conhecimento em tecnologia, ele é dinâmico. Ele é muito dinâmico. A gente está acabando de falar aqui, né, Sim. de uma dinâmica de modelos diferentes que estarão disponíveis para a garagem. O que a gente tem feito é procurado ficar o mais próximo possível de reciclar e responder rapidamente perguntas. Porque quando você deixa uma pergunta, uma dúvida sobre a tecnologia para alguém, se você não responder logo, ela pode ficar com uma certeza de que aquilo não funciona. Não funciona. Então, Exatamente. essa é a questão do contato que a gente procura fazer de forma muito, muito constante com o cliente, com o pós-venda, com o suporte, com os coordenadores, da gente ter esse contato rápido para não se transformar num mito e criar resistências. Mas também tem uma outra questão que a gente está vendo nas garagens que eu acho muito legal. Está entrando muita gente nova. Está entrando muita meninada nesse Tá. meio agora, E cara. a molecada Cheio já de vem com a ideia. tecnologia Cara, fervendo cheio no de sangue. E ideia. essa molecada, se você der 2 dias de treinamento, ele te dá 10 dias de aula. Eles acabam utilizando Tem uma aquilo ali. absorção muito muito melhor, rápido, né? Eu vou muito te falar que eu rápido. ensinei recentemente, eu estava treinando um para fazer escala, do zero. O cara não, ele era de tecnologia Sim. e ele foi escolhido pela presidência para ser o cara que ia implantar a escala, uma escala diferente da empresa, e eu fui treinar o fundamento, conceito dele e tal. Mas eu acho que no segundo dia o cara ele já tinha modificado tudo que eu fiz, mas não modificado para pior, modificado para melhor. Uhum. Já Uma tava com- facilidade, falando que inveja que eu tenho desse moleque saber tantas coisas. Eu tenho o Excel mais ou menos, não é um super avançado, mas alguma coisinha a gente fuça. O moleque transformou aquilo e eu acho que ele já estava até programando o que eu estava fazendo já em SQL, não sei o que lá. Que eu não sou o cara de. Hoje essas linguagens estão mais acessíveis. O né? cara tava fazendo mágica. Pena que também saiu logo. Então, aí tem. Esse é o problema da geração nova aqui, né? É O muito antigo rápido, né? você quer uma crescente dentro da empresa. O novo ele quer o O novo, ele resultado quer a ou o próxima. salário, mas aí já Aí ele quer a próxima. próximo desafio, né? Mas Próximo essa desafio. performance das pessoas na garagem também, nas garagens, ela tende também a melhorar o resultado da empresa. Melhorando o resultado, Sim. as remunerações também serão Com melhoradas. certeza. Vai ter que ser algo que vai ter que caminhar junto nessa questão, né? Para mim, o ideal a gente está fazendo um trabalho lá interno, semana a gente ainda não terminamos, mas de falar assim, qual é o CCO ideal? O que seria um CCO ideal dentro de uma conjectura de uma operação? E a gente está colocando várias pessoas para pensarem nisso, né? Você sabe que eu tenho um desse aí na minha cabeça, né? Tem? Você já, Então, você já é você um me caso. segue, Já dá pra você já me rabiscar ouviu. depois, né? Já é um Você caso já que me a gente vai- ouviu, mas assim, eu vou lá tomar um café, eu fico prometendo que vou tomar café para todo mundo que vem aqui, né? Depois não dou conta Não, de mas tomar vai um lá, café. vai lá conhecer. Mas assim, é uma empresa que eu tenho certeza que tem muito compromisso no que faz, tem Uhum. muita qualidade no que faz. Mas eu tenho o CCO desenhado na minha cabeça, mas eu não vi nada perto dele, e talvez eu também não seja o dono da razão, né? Mas eu já vi muito CCO que eu não quero na empresa de ônibus. Agora, esse CCO, que é esse que vocês buscam, o CCO superativo e tal, eu tô ainda procurando ele nesse formato que a gente sonha, que eu acho que você sonha também, porque... Assim, Alex, é muito legal essas discussões. Isso me apaixona.
Porque assim, de fato, quando eu tive um tempo fazendo pós-venda, a gente tem clientes no aeroporto, né? Pronto, ele tá falando a mesma língua que eu. O Então, meu CCO que eu sonho é igual os caras que controlam a aeronave. então você entra naquele mundo ali, você meio que pensa, né, cara? Puta, esses caras têm um domínio aqui de cada centímetro quadrado de tudo aquilo ali. É muito perfeito. Uma ação coordenada. É, Né? as, Uma ação as coordenada. informações estão muito bem casadas ali, integradas ali, né? É lógico que para o mundo prático que a gente traz, que é o nosso dia a dia, e que a gente sabe que precisa de questões do ser humano, de comportamental, de realidade de pagamentos, né? A gente não dá para ter a NASA dentro de uma garagem. Com certeza. Mas a gente vê trabalhos muito bons. Tem muita gente boa no setor. Com eficiência e com qualidade de trabalho mesmo, né? Quando a gente vai pelas garagens aqui, você pega um modelo do cara, da forma que ele faz o contato com a operação de campo. Você pega um outro modelo do cara, como ele trabalha com a tecnologia dentro das informações. E você vai juntando essas coisas aqui, você vai falando assim, cara, é lógico que é muito difícil ter, mas vamos desenhar isso. Mas você vê o exemplo que a gente tem lá. Tipo assim, a gente não tem um CCO gigante. Gigante, né? Mas a gente tem pessoas comprometidas. Pega Júnior, Lisboa. Mas é diferente de 5 anos. Mas os caras são, tipo, totalmente comprometidos com o resultado. Então, tipo assim, a gente tem um CCO, tem telemetria, citate, bilhetagem, o cara que olha o SIM, o cara que recursa a multa. Então você vai chegando tudo no mesmo lugar e as ações coordenadas pelo mesmo lugar. Talvez esse seja o diferente, porque às vezes o cara põe o CCO, é só um monitoramento, como fosse um monitoramento de CFTV. E não é. Ali o cara tem que tomar ação, o cara tem que corrigir. E o cara tem que olhar o que tá acontecendo intervalo. lá. Opa, deixa eu ver como que tá. Tem que ter um fluxo de comunicação muito rápido, né? Uma das coisas do CCO que a gente tem discutido é como esse fluxo. Quem conversa com quem? O cara tá lá vendo, eu sou da opinião que o cara do CCO é muito mais rápido do que o cara da rua. E eu já ouvi o contrário. Não. Né? O cara da rua, ele vê 360 graus. Lógico. O cara do CCO vê 360 quilômetros. Exatamente. Já mudou a história. Ele tem a informação tanto da linha quanto do plantão que ele está ouvindo ali do lado das coisas ocorrerem. E eu acho que tem que estar do lado. Alguns caras tiram o CCO de perto do plantão. O meu sonho de CCO era um grande setor que tá o CCO, o planejamento, não o cara que vai fazer a programação, porque o cara precisa de concentração até o escalante. Mas tem que ter algum setor do planejamento de estatística para estar lendo o que está acontecendo de fato. E aí está o plantão, está o CCO, já tem o cara do planejamento também. Um grande setor ali, tipo esses que você vê no monitoramento aéreo, que é um negócio gigante. Mas não precisa ser grande. Tá todo mundo integrado com a informação. Mas todo mundo integrado com a informação em tempo real. Aconteceu agora. Então cada um já vai cuidar da sua parte, do seu processo. Seja no planejamento, ou na escala, ou na soltura da frota, na execução, na fiscalização, até a folha de pagamento, a frequência, já está ali dentro. E a informação nasce ali, né? Quer não queira, ela passa ali em algum momento, no plantão e no CCO, o que está acontecendo no dia a dia está passando ali, né? Eu falo isso porque eu já fiz algumas experiências de pegar funcionários na empresa que não tem nada a ver com a operação e pedir para ele acompanhar alguns minutos de plantão. É ali que o negócio ferve. É no plantão o fervo do negócio. Óbvio que no CCO também, porque aí tá fervendo as informações dados, lá. E aí, se os caras estiverem junto, beleza. Se estiver distante, como algumas empresas separam o CCO do plantão, mas tem uma comunicação muito boa, muito rápida, até aí tudo bem. Eu preferia que fossem juntas. Mas, quando essas pessoas que eu levei pro plantão para ver o movimento daquilo, a dinâmica daquilo, os caras falaram, não tinha noção que era assim, não. Mas então, vocês precisam entender, parar para ouvir o plantonista, porque ele sabe de coisas que ninguém está querendo ouvir. Mas uma coisa que a gente conseguiu agregar muito positivo isso dentro da Gato, eu falo que, por exemplo, o IQT, você fala, puta, os indicadores de qualidade, normalmente fica com uma área da qualidade. Só que de onde que vem esses dados do IQT? Boa parte vem do monitoramento. Então hoje quem toma ação é o monitoramento. O indicador tem que estar lá. A maioria dos índices que compõem índice de pontualidade, de partida, de frota, tá tudo pertinente ao monitoramento. Então o monitoramento toma ação. Ele mede, ele toma ação. Então, tipo assim, fica muito mais fácil de você corrigir. Então esse é um segredo. Tipo assim, putz, às vezes você deixa com a área da qualidade, mas aquela da qualidade ele vai entender se aquilo quando vai impactar o resultado naquilo no seu produto final. Lá a gente vê no dia a dia. É uma visão mais abrangente.
Então a né? gente lá, eu falo que a gente não espera o mês fechar. Todo dia a gente olha indicador de frota, indicador de viagem. Todo dia tem um impacto, Todo né? dia E todo dia tem uma novidade. tem uma também, né? novidade. Tem uma novidade acontecendo, né? E a operação ela é dinâmica, não é só pela questão do que está acontecendo na rua, né? Porque é isso que eu defendo. Quando fala de tecnologia, a tecnologia ela está envolvida com pessoas. Então, o comportamento das pessoas impacta em todos esses indicadores, né? Sim. Quando você controla isso de uma forma que seja claro os resultados, isso incentiva as pessoas. Com certeza. Então, os resultados positivos faz com que pessoas também se tornem, se integrem àquilo, né? Tenha pertencimento. Fala tanto de pertencimento hoje, né? Um motorista que ele fala assim, putz, meu indicador eu tenho 100% de comprimento das minhas viagens. Ele não vai querer deixar de perder aquilo lá, cara. Então, se tiver claro para ele ver, e isso é evidência, né? A forma que antes não chegavam para eles de forma tão clara, né? Sim. Quando a gente fala de 10 anos atrás, você falasse para o motorista, quem é um motorista que perde? Né? Lógico que tinha lá os caras que a gente sabia que Já falavam, "Pô, sabia esse quem eram os nossos cegos, né? mata a viagem Eu falo que é fácil, os né? 4%, né? Sempre qualquer empresa tem os 4%, É os 4%. que se renova. É, E você eu renova. falo, Ele se renova. muda de endereço, né? Não, fala assim, você pode matar, você pode fazer o que for, mas ele vai É igual o vai conceito do ressurgir. 80-20, né? Não, Você resolveu 20, vai ter mais 20 para resolver depois. Exatamente. Eu estava assistindo também um dos seus programas do Pai e o Filho, que eu achei maravilhoso. Show de bola. Aliás, vamos dar um abraço pro Paulo e pro Marcelo. O Marcelo ele era, né, o do almoxerifado lá da Sambaia, e o Paulo trabalhou a vida inteira na aviação Primavera, tá? Um abraço pro pai e filho aí que estiveram aqui no Muito, Podbus. muito legal, Pra mim cara. foi uma experiência incrível, queria ter ficado mais tempo com eles. Ele falando sobre o abaixo-assinado, né? De ter Pro motorista voltar, para o né? motorista voltar. Então, quer dizer, é isso. Tem a pessoa impacta nos indicadores, a pessoa impacta na qualidade do transporte de vidas, e isso não se perde. Isso não se perde. Você pode melhorar a qualidade do ônibus, Sim. que você dá a possibilidade. Você pode melhorar a qualidade de informação para o usuário, que ele vai saber que o Paulo vai passar, né? Naquele momento ali. Mas você não pode tirar ele de lá, cara. mão de obra Ele ainda é vai mais estar lá, importante. entendeu? Então, para mim, isso é importante ressaltar. Quando chega qualquer tecnologia, qualquer nova ferramenta para as empresas, é uma nova possibilidade de se fazer melhor. Não é de se perder pessoas. Se reinventar, né, Cláudio? Eu falo assim que quando chegou o Anjo da Guarda em São Paulo, você falava, puta, os motoristas antigos. Nossa. Não era? Os caras da Os Nono Anjo cabeça da Guarda branca. desde 1993, lá daquela época que vocês já sabem. Você era que da eram- época do Tapocomax lá, né? Não, já era Anjo da Guarda, já que ele soltava o pedal e aquela porta do Vitória ela ficava boba. Ficava boba lá. Enquanto não. Mas o motorista dava um jeito de. Os caras Então davam você um fala jeito, assim, e até hoje tudo os caras engenheiro, mexem né, cara? nisso. É engenheiro, Olha né? o quanto a tecnologia antigamente era, um fusível ou um relé sim. ou um fio. O negócio passa por um monte de módulo agora, os caras Os acham um caras jeito conseguem de achar um travar jeito. o Mas negócio. acho que diminuiu bem mais, né? Não, diminuiu bem mais e eu falando tipo, sobre isso, eu falo assim, você vê que a gente não perdeu o profissional, os caras foi se adequando. Né? Até- Então, Os caras puta, evoluem os até caras pra foi fazer a coisa evoluindo, errada. foi o Anjo Ó, da Guarda. diminuiu lá onde vocês estão. Aqui eu sei que tem cara que segue a gente, que é motorista, que tá fazendo errado ainda. Gente, não mexe com o Anjo da Guarda. É um equipamento de de segurança segurança. para vocês. Não vamos mexer com isso mais. Vocês já estão mexendo isso há mais de 40 anos. Né? Então, chega de mexer com isso aí. Lá pode ser que tem pouco ou que não tem até. Mas eu conheço os caras que estão aí que ainda. E os caras ainda postam na internet, tá? Eu não posso um macete ainda, como que modelo, faz? como Não, fazer. tá no grupo. Eu tô no grupo de alguns motoristas. Os caras tá falando no grupo como é que Não. faz, gente. Deixa isso Pelo de amor lado. de Deus. Vamos mudar ser a cultura. responsável, vamos mudar a cultura. A gente está aqui para defender a categoria, para Sim. mostrar o valor do motorista, do profissional do ônibus. Então vamos fazer o negócio da melhor maneira possível. Quem tá assistindo sabe de quem que eu tô puxando De quem tá a orelha. falando? De quem tá Diminuiu falando? bastante, mas tem. Ainda tem, vai É. sempre ter. Eu tempo que eu trabalhei em garagem, né, eu vi muita coisa, né? Por exemplo, Copa do Mundo. Quando tem jogo de Copa do Mundo, né? Tinha lá a linha que eu trabalhava lá, tinha 24 carros do Parque Pirajussara, dá 1 hora de itinerário, né? Tá. Então lá a gente falava assim, cara, como é que a gente vai montar a hora de jogo? Não dá para parar todo mundo num dos dois terminais, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Você sai quando o jogo começar,
vai para lá, espera o primeiro tempo acabar lá e volta pro Dividia segundo. o tempo pros caras Daqui assistirem. a pouco nem chegava ninguém de um lado de cá, do outro lado de lá. cara Era tava na pneu rua. furado, era carro que deu entrada de ar. E eu falava assim, cara, vamos começar a pensar diferente, porque se a gente não pensar diferente, a gente acaba sendo sucumbido a entender que isso aí é a forma certa de resolver, né? E aí, passando, eu acho que foi a Copa de 94. Na de 98 a gente pensou diferente. Falou assim, cara, se a gente colocar os carros para rodar, não vai rodar, não vai carregar pessoas. Vamos fazer uma tabela que reduza o número de carros, recolhe para a garagem, fica lá, depois volta no horário para buscar o pessoal. E aí a gente começou a encaixar horários com saída, porque as pessoas também saíam para ir para casa. Sim, 98. Então, você vê. você tá falando, em 94, 98, eu tava na operação e tava ajudando a dar nó naquela época. Porque eu aprendi que era assim que tinha que ser. Então Os por caras isso que falaram, pô, Alex, mas você falo. O que eu sei hoje, o que eu promovo hoje de gestão, de processo, eu fiz errado, porque eu aprendi errado muitas vezes. Sim, sim. Né? Naquela época o cara Uhum. ensinava, não, eu não vou parar não. Comecei agora, jogo não, tem que seguir a viagem. Se ele não parasse, ele era incriminado pelos colegas de trabalho. É verdade. E aí eu ajudava a dar o nó também. Depois que eu fui entender que o caminho não era esse. Assim. E o legal, Alex, é assim, e aí você pega a tecnologia, quando ela chegou para algumas coisas, eu me encontrei com a tecnologia em 2011, 2012. E aí eu assumi o CCO. E a gente tinha N linhas lá em que tinham muitas reclamações sobre o carro não passar no itinerário. Quando a gente ia falar para o motorista, eu passei. Pra Era gente, normal desviar o itinerário. Alex, para você fazer os caras, e eu também já tinha feito o que os caras faziam. Então eu Sim. sabia que era verdade Sabia o que era passageiro verdade o que tava falando, fazia, pô. né? Mas para você fazer os caras acreditarem que aquele sistema estava apontando a verdade, foi um caminho longo, Eu imagino. Sim, sim. né? Então, quer dizer, isso que a gente não pode perder, isso não pode desconstruir. Você estava falando de alguns dogmas, né? Eu, há um tempo atrás, eu estava com um colega que a gente conversa muito, então ele vai saber quem ele que ele falou assim, não, Clóvis, olha só, tem algum problema, porque eu estava com o fiscal nesse ponto e esse carro não passou lá. Eu falei assim, passou, cara. Ele, mas como é que Passou. você pode me afirmar? Eu falei, Tá tá aqui. aí, cara, olha no Tem sistema. como ele dizer. Ele falou, não, ele falou que não passou lá. Eu falei, cara, esse fiscal não estava lá, cara. Tava, Clóvis, esse cara é de confiança. Eu falei, então vamos parar a conversa aqui. Não Porque tem. senão... Não. Ó, Não, eu era 9h30 da noite, eu deixava os carros marcados até 11 horas e 11 tava em horas, casa. É, E aí, Já tava ganhando já. e aí, o cara que era da segurança do terminal, da MTU, ele depois só me confirmou, ó, teve um ônibus que não veio, aí você tem que mudar seu relatório aí que vai pagar lá de amanhã. cara. O que eu falo pros caras, eu dei os Retifica lá nós. no relatório. Eu dei os nós, então eu sei como que funciona Sim, a pô, coisa. sim, então, o que a gente hoje acho que eu falo que melhorou muito foi esse instrumento interno da garagem entender o que acontece na rua. Sim. Na rua, a gente sempre soube o que aconteceu. Quando a gente Sim, estava na quem rua, é da rua a gente estava na sabe. operação, a gente sabia quem ia para o final, quem não ia, que hora parava e que não hora parava, que não parava, quem era a namorada de quem, né? Quem era o pé de cabra de quem. A gente sabia de tudo que isso Sabia de acontecia. tudo. Mas eu acho que na garagem ainda havia uma certa escuridão dessas Os olhos estavam informações. vendados ainda, né, Cláudio? Tinha uma certa escuridão, né? Às vezes não Saulo? tinha interesse em saber. Não, mas Porque eu o faço- cara que tava no ponto, que dava nó, depois ele era o plantonista da garagem e depois virava líder e passava pano pros caras, pô. É simples. O papel, a história do papel e da tecnologia, né? Hoje, com a Stat, você não tem mais o relatório fiscal, Sim, sim. né? Muitas empresas já usam lá o tablet, tudo, tá tudo em tempo real, tem o GPS, tem o tablet do fiscal, tudo. Mas eu pegava aqueles relatórios dos fiscais, eu não ia eu ia na primeira página para ver os primeiros horários, que o ônibus já começa atrasado na primeira viagem, Sim. e eu ia já para últimas, para o recolhe. Qual que é o horário da jornada do fiscal? 22 horas. Eu via que 21 horas já não tinha mais a letra do cara. Já tinha mudado a letra do cara. Eu falava, pô, esse cara não tava lá. É fato. Ah, porque como você sabe? É porque eu já fui Ou no fiscal e eu não relatório, tava. ou no relatório do fiscal ou no relatório do cobrador. Nenhum dos dois. E sempre vai ter uma letra diferente. Você ia ver a guarita do fiscal, 10 motoristas tinham a chave dele. Aí ficava lá a prancheta lá em cima, ele chegava na viaginha Eu dele. tinha esquema naquela guarita de fibra, Aham. que é só eu deixava a ponta do relatório, o cara puxava, escrevia no Olha lá. relatório de bordo, no Eu empurrava o relatório. relatório. Ah, mas quem é que não vê que a letra tem 5 letras diferentes nos 5 últimos letras. 5 horários? Tem. O cara não olha o papel. Aí, o papel é é o que eu falo, importante, eu não tipo quero assim. abrir mão do papel, mas você não olha o papel, pô. É que eu E- falo assim, as empresas acham que é importante o formulário, mas poucos, depois que tá preenchido, que vai lá olhar vai se olhar. aquilo.
Realmente é, Eu né? fiz um trabalho um tempo, Alex, quando eu estava na coordenação, de pegar o relatório do fiscal, aquele relatório, e aí eu trouxe toda a parte de consolidação de viagem para o Excel, Sim. aí eu coloquei lá as viagens consolidadas e coloquei o horário marcado pelos fiscais e fiz uma diferença entre o horário real e o horário que o fiscal marcava. E eu criei um ranking na empresa do mentiroso. Tô mentiroso. E aí o gerente operacional na época, o seu Rogério Dardengo, que é muito amigo meu, falou assim, não, mas você tem certeza disso? E seu Rogério Dardengo com 60 e poucos anos, né? Você tem certeza disso? Eu falei, tem, pode colocar alguém para ver lá. Não tem problema nenhum. E aí ele foi com essa prancheta de fiscal em fiscal, fazendo um trabalho, e aí foi diminuindo. Foi diminuindo essa diferença Foi entre diferente. eles, entendeu? E isso quer dizer que a empresa estava sendo lesada? De certa forma. Tava. Porque Sim, quando sim, você. tava. Vamos falar a realidade. Fala a real. Tava. Na mesa tava sendo Tava lesado. pagando, no Tava final da pagando e o conta, cara tava tava pagando a descansando. mais. Porque quando você pega lá, você sabe bem disso, você fala assim, puta, sua tabela para 14 horas. Você chega 13h35 no ponto, você fica ali conversando, blá blá blá, Que 14 é a horas. resenha do ponto final, que é 14 horas ótimo. que é fechado. Você vai para a garagem, já está como 14. Você segurou ali, chegou 14h20, nada, é 40 minutos. É 40 minutos. Quando você passa a fazer de forma digital Fazer o isso, controle do ponto, aí você começa a pegar aí essas manhas, né? Você aí fala, você pô, vai- é 5 minutos aqui, é 10 ali, numa recolhida, é o cara que para fora. Exato. E aí você vai juntando esses minutos no final do dia, É é é um oxigênio. ônibus cheio de dinheiro, É, cara. exato. um Eu ônibus falo cheio no de- curso, é um ônibus cheio de dinheiro. Exatamente. E eu, nesses trabalhos que eu faço, eu já fiz vários, né? Várias auditorias voltado a isso e consultorias voltado a isso. E os caras falaram, pô, vamos ganhar pelo resultado que você gera. O cara não quer pagar, ele paga um mês e depois não quer pagar mais, porque é muito dinheiro. Quando não se tem gestão, não se tem a tecnologia, não tem gente comprometida, não tem gestão, esse negócio de 1 minuto pra cá, que não é 1 minuto, né? Não é 5 minutos. É É. 20, 40. Eu peguei o cara com 2 horas a mais na ficha. E cadê o cara? Não. E tem a tecnologia, mas alguém tá olhando a tecnologia? Exato. Você quer ver Cadê muita a coisa Tem pessoa? que doida? olhar, gente. Tem que Que às usar. vezes acontece muito. Você pega, tipo, um carro, uma empresa que tem problema de bateria. O cara chega lá e deixa no final de semana o carro com a partida funcionando, queimando óleo diesel e pouco, Coisa de louco. coisas que acontecem Coisas dentro de que garagem. acontecem, mas às vezes a gente conta, as pessoas não É, acreditam. não Mas é acredito. coisa de louco isso. Então, isso que eu acho que é escuridão. É a escuridão. Que a caixa preta veio aqui para mostrar a essa escuridão. Pra Vocês expor. sabiam que o cara tá com o ônibus sem partida e aí ele faz 1 hora de refeição e deixa o ônibus funcionando para não desligar o ônibus e não perder a próxima viagem? Acontece. Nas piores Passa um pano empresas. pra manutenção. Passa um pano, é o maior Vamos- esquema. Ainda tem isso no nosso mercado, eu acho que já evoluiu muito ainda. Sim, sim. Mas a gente também não pode acreditar que tá tudo perfeito. Toda vez que a Tem gente espaço pra acreditar melhorar. que tá tudo melhorar. perfeito, aí eu não preciso melhorar mais nada. Né? E aí a coisa vai engolindo o resultado das empresas nesse sentido, não é? Acho que a gente casou muito bem a evolução das pessoas dentro das operações. Hoje a gente tem, tanto na parte administrativa quanto na parte financeira das empresas, pessoas que são especialistas, né? Sim. É diferente as empresas ainda têm muita hierarquia de famílias, mas essas famílias também colocam pessoas que são capacitadas em gestão financeira para entender esses custos, que é algo que não tinha antes. Para mim era deficitário, né? A gente dava muita oportunidade pro pessoal interno, né, Cláudio? E, Sim, tipo assim, e não sim. formava, né? Exato. Então, não que você não tenha que dar, Uhum. mas você fala assim, pô, eu quero começar de cobrador, é que você comentou. Aí ia ser fiscal, ia ser inspetor, ia ser não sei o quê, chefe de tráfego. Só que chegava numa liderança, você não dava mais base pro cara ter esses novos conceitos, um monte de coisa que hoje precisa, tem, né? que precisa. Precisa. Porque essa questão da consultoria, né, Alex, que assim, onde a consultoria entra? Entra porque precisa abrir os olhos das pessoas que tem limites para aquelas pessoas que estão ali, não é má Sim. vontade delas. Sim. Sim, Né? são limites. Isso que o Saulo falou assim, poxa, eram dadas oportunidades e é muito legal isso, mas chega num determinado momento que até esse cara que quer, ele não sabe como fazer. Aí é que precisa ter alguém de fora para falar assim, cara, ninguém aqui tá com preguiça, não é isso. Precisa de uma nova visão, visão. uma forma profissional, às vezes ter alguém de fora, contratado, que entenda
daquele meandro para poder melhorar a performance disso. E eu acho que isso tem sido feito pelas empresas e tem melhorado isso. Sim, sim. Tem evoluído, né? Eu não tenho dúvida que existe uma grande evolução nisso. E aí, falando da consultoria, né? Os caras falam, pô, mas às vezes o cara fala, será que... Não, vocês tiraram essas... A gente tirou de ver as pessoas fazendo. Sim. O melhor consultor é aquele que consegue aprender ensinando. Sim. Né? Então, você pega a amplitude. A gente passou por mais de 500 garagens de ônibus já. Agora, eu não sei entrar numa garagem de ônibus sem olhar para cada ônibus que passa por mim, para cada relatório que passa, parece uma coisa de maluco. Né? Esses dias eu estive na portaria, fiquei esperando para ser atendido na portaria, e eu tô vendo a inspeção da frota na portaria. E eu tô olhando todas as rodas passando, tô vendo pneu, eu tô vendo ralada no carro, tô vendo o tempo que o cara demora para fazer a vistoria, a gente não para. E aí quando você senta numa empresa, independente se for o cliente ou numa visita qualquer, eu tô ali tentando aprender alguma coisa. Sim. Fala, pô, mas você ensina? Eu ensino lá no curso de gestão de operação. Eu queria aproveitar e deixar um abraço aí para todos os alunos do curso de gestão de operação. Foi um sucesso. Em breve deve ter uma nova turma aberta aí. E aí vai seguindo aí nas redes sociais que a gente vai divulgar. Mas não importa, eu vou continuar. Cada curso, se ele demorar um mês para acontecer a próxima turma, eu vou levar coisa nova. Porque eu aprendi todo dia coisa nova. E o canal aqui acaba sendo também uma forma de eu aprender. Porque eu vou falar com os caras que esse aqui tava em 80, ele já estava no ônibus já. E ainda quero ficar mais uns 10 anos. Não, tá, e tem lenha para queimar ainda, Cláudio. Eu acho que você não fez que nem eu, que rodou muito tempo sem água e sem óleo, e aí judiou do motor do câmbio, e aí deu uma judiada. Você sempre foi um cara tranquilão assim, não sempre, não? Não, 100% tranquilo não. Não tomou umas pingas no ponto final. Não, de beber não. Mas o cara que trabalhou na operação, ele é um pouco já judiado. Ele é judiado, não tem jeito, eu fiquei muito tempo, Alex, estudando e trabalhando. Então, eu quando fazendo faculdade, né? Eu entrava às 19 na faculdade, ficava até às 23, e eu tinha que acordar às 3h30 da manhã. E você sabe, pega negreiro, vai pra garagem. Então você conciliar. E depois que eu terminei a faculdade, que eu pensei que eu ia respirar, eu comecei a dar aula. Então eu tive aí uns 16 anos que eu fiquei acordando e dormindo muito pouco. Mas isso faz você criar um hábito. Hoje em dia eu não consigo dormir muito, então me torno dinâmico. Dorme pouco. Mas para mim foi uma construção de conhecimento que me ajuda muito. Acho que essa dinâmica, sem perder o foco nas pessoas, eu acredito que as pessoas é o maior legado das empresas. Não, sem dúvida. Não são as ferramentas, são as pessoas. Lá está dando certo porque o Saulo está lá. Para mim é uma situação. Mas se fosse outra pessoa, poderia dar certo? Poderia. Mas eu tenho uma certeza. O Saulo está trazendo um caminho. É pessoas. E aí, igual o Saulo falou, ele tem pessoas comprometidas. Está falando do F Júnior, está falando do Lisboa. Fernando, você entende? São pessoas. A gente não está... As soluções em volta disso são periféricos. Elas estão lá à disposição e quem faz a diferença são as pessoas. Assim como eu fiquei triste de um tempo atrás, estar numa garagem, como eu citei, o cara falando, aqui a gente não gosta de tecnologia. E eu sei que tinha muito mais dentro daquela frase do que ele me falou. Tinha o medo dele de não conhecer, tinha o limite dele de realmente não conseguir se ver à frente daquilo. O risco de perder triste, posição, né? Às vezes, né? Sim, Saulo. Tem muito disso daquilo que eu citei, que é talvez aí o meu lado mais de pedagogo mesmo, de professor, que a gente olha para as pessoas e as pessoas se inibem da possibilidade. Elas não acreditam que podem. Aí é difícil. Aí é difícil. Se essa pessoa não acreditar, se ela não entender que ela pode, dificilmente alguém vai convencer ao contrário. E já tem o outro lado. Tem pessoas que você olha e fala, ele não é capaz, mas ele acredita. Cara, ele passa por cima. Ele vai, ele é útil. Eu tenho na minha equipe pessoas que vieram foram motoristas, que hoje me traz possibilidades em implantações que é surpreendente, cara. Porque os caras viveram. Porque tem vontade. Tem vontade. É o que eu sempre falo, conhecimento e vontade. Conhece demais? Você acha que você conhece demais? Então não quero. Você tem muita vontade? Então vem aqui comigo, que eu vou aproveitar melhor o cara que tem mais vontade do que conhecimento. Porque você tem capacidade de treinar, né? A gente fala, voltando no tema do CCO, né? Se eu fosse montar um CCO agora,
eu tenho duas perspectivas. Eu poderia contratar um cara que conhece muito de tecnologia para trabalhar no Quem CCO não sabe nada de ônibus, nunca e não andou sabe nada de ônibus, Vai ou um apanhar cara, o outro lado. ou vai um cara apanhar. que sabe muito da operação do dia a dia Mas tem medo até. e não tem tanta coragem com tecnologia. Eu prefiro pegar o cara que conhece de operação de ônibus. Sim. Eu acho mais fácil. Hoje a tecnologia ela é muito intuitiva, Alex. Ela é muito intuitiva, cara. A gente discute quando dá 2 cliques a mais. Sabe que eu acho que há um ano atrás, eu não sei se foi com você, porque tinha outras empresas de tecnologia lá naquele curso, Uhum. e os caras estavam buscando profissionais também, e estavam com esse dilema. Eu pego o cara da tecnologia e ensino o ônibus para ele, eu pego o cara do ônibus e ensino a tecnologia. Lá atrás eu achava que era melhor você pegar o cara do ônibus e ensinar a tecnologia para ele. Mas eu passei por esses últimos tempos, ô Clóvis, por tanta restrição voltada a esses caras que não querem mesmo. E eu vi alguns casos do cara que é da tecnologia, que é um jovem de tecnologia, mas que tem no coração batendo uma veia de diesel ali, que gosta de mais de ônibus. São o caso de alguns busólogos, por exemplo, que aí é mais fácil. Aí você pegou o cara Você que é da soma os dois, né? você somou os dois. Somos Eu os peguei dois. um meio a meio, e aí agora eu vou te ensinar como que é a operação de ônibus. Mas já sabe da tecnologia e já gosta do ônibus. Aí casou perfeito. Eu acho que você viu o caso do menino da Radial lá, né? O Foi, Matheus. o Matheus esteve aqui, eu presenteei com o curso de gestão de operação, foi lá, logo vai o depoimento dele pro ar. Muito legal. Não, eu concordo com você. Mas aí você percebeu? Você tem um menino que gosta disso. Ele gosta desse mundo. Gosta demais. Eu penso muito no cara que está na garagem. Esse cara que está na garagem, ele tem um caminho para conhecer tecnologia, cara. Não é um caminho tão impossível assim, entendeu? Paulo estava falando dos cobradores, né? Cara, quando falam assim, não é difícil você mexer com tecnologia, pega seu celular, cara. Olha quanta tecnologia tem no seu celular hoje, cara. Tem mais tecnologia em um iPhone do que tem em alguns projetos da NASA, cara. Tem demais. Que a gente Mas brinca, o cara né? usa só pra lanterna, pô. Aí, Não, mas- é a lanterna mais cara do mundo. Não, mas tem muito coisa. Assim, hoje o cara usa o banco, usa um monte de coisa. Foi uma dos receios que a gente tinha no início. Vamos colocar tecnologia pro fiscal. Putz, a gente tinha fiscal lá com 40 anos de casa. Como que eu vou implementar isso? Como que o cara vai mudar o dia a dia? Hoje o cara preenche o relatório, o cara já até sabe onde tá os campos, né? Já sabe tudo. Mas assim, a gente foi aos poucos e a gente achou que, putz, esse cara ia ficar meio de lado. O cara foi o cara que mais pegou, é o cara mais comprometido com o negócio. Então, você tem que ter uma didática pra você ir. Lógico. Você Deixa eu já só pensou- fazer uma pausa com relação ao celular. Pessoal que tá assistindo aí, tem gente, vai pro amigo lá no ponto final e mostra o canal Podbus 64, porque eu sei de cara que tá lá no ponto, ou até dentro da garagem, que não tem o YouTube instalado. E aí não consegue ver. O cara falou, pô, mas como que é o canal? Pra entrar aí no YouTube, não tem. Mas como que não tem o YouTube instalado no celular? Tem que ter o YouTube. Aí a gente teve que ir pro TikTok, pro Kawaii, pro Outros Facebook, aplicativos. porque esses aí eles estão, porque tem. Tá lá, Fala, tá lá gente, facinho, né? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí, ó, até depois da última viagem, que depois a gente vai sortear a mochila da cidade, o ônibus da Gato Preto tá aqui, eu não vou mexer com ele. Mas é isso. Você sabe que tem muita gente que não tem espaço no celular, porque são celulares às vezes antigos, ou porque já tá contaminado com tanta coisa que não Tanta usa. besteira. E nem Então- sabe que tá lá e não usa e... Eu acho que devia ter um. Eu não vi ainda nenhuma empresa promovendo isso, mas me veio aqui agora na cabeça. Deve ter um cara da tecnologia para ensinar os caras a fazer a limpeza no celular e tirar o que não hoje, usa e hoje tal, porque normalmente os aplicativos Android e tudo mais, ele já pega. Tipo, Eles- se um eles aplicativo que tá muito tempo sem usar, ele vai lá vai desativando. excluindo. já vai Mas a automaticamente. galera, tipo, né, colocar vídeo, essas coisas tudo, aí fica, não tem jeito. trava. Vou falar um negócio pra você, Alex. É a minoria que não tem um celular hoje aqui. É a minoria, É a né? minoria. É, O brasileiro é um dos que mais tem celulares no mundo. cara. É, mas Não, a quando gente você, fala que, na mas realidade, quando você você tem- fala que vai usar o celular do cara Você tem pro um trabalho dele, dispositivo ele quer Android correr, do né? que habitante, né? Exato. No Brasil. Exato, Você tem uma exato. ideia. Então, assim, Número. na palma da mão hoje, eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu baixei o aplicativo do Starpar, que eu não tinha para estacionar o carro lá na frente lá. Acho que levei 2 minutos, pô. É rápido, né? É rápido. Você É baixar um rápido. aplicativo, você fazer uma carteira digital é muito rápido. E não é uma habilidade minha, hoje é uma habilidade dos meninos, né? Então, quer dizer, por isso que eu falo que esses meninos novos que chegam, eles contribuem muito, porque eles têm outra visão. Você fala para eles assim: cara, escreve tudo isso aqui para mim. Ele, mas posso digitar em Word?
E aí tem uma retórica de falar, puta, mas o pessoal tá deixando de saber escrever. Não, 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 não. Para mim, eles estão O mundo é utilizando outro, cara. as O mundo é outro agora. ferramentas ferramentas tem no disponíveis momento. para O mundo é eles, outro cara. agora. O mundo é outro. Ô, grava o áudio aí que ele já põe no aplicativo que já Já faz a traduz o áudio tradução, já era. cara, Então, quer dizer, para mim é válido isso. É esse pessoal que a gente mira para entender que para mim não é preguiçoso. Esse pessoal é eficiente. A diferença do preguiçoso e o eficiente é que o preguiçoso não quer fazer. E o eficiente ele quer fazer sem ter um caminho tão longo. Ele quer o resultado Sim. disso. Então tem que casar bem isso aí. E para mim as garagens hoje ela tá trazendo esse pessoal também. Você pega muitos meninos que estão trabalhando próximo dessas garagens, em áreas que eles têm insights que são aproveitados no dia a dia da Sim. operação, né? Eu falo que a gente, quando começou a implementar lá o EAD, a gente trouxe um monte de ferramenta que a gente tinha na internet, de edição, Canva, ferramentas gratuitas, cara, que tá aí disponível, mas que o pessoal não sabe usar. Mas aí você começa a ensinar um pouquinho ali, o pessoal vai bem. Então, falou. Hoje a nossa TV corporativa, um monte de coisa que a gente faz é tudo material próprio, não tem produção de fora, é só interno que faz. isso é legal demais, aproveitando, né? Sim. Não Fala só dentro do próprio tecnologia, quando as monitoramento mesmo, pessoas... assim, quando eu cheguei lá de uma garagem para outra, eu falei, putz, tinha uma resistência ainda, eu falei, putz, eu comecei a estudar um pouco sobre Power BI e tal, análise de dados. E aí você fala, putz, como que eu vou pegar esse pessoal e vou trazer junto comigo? E aí você vai dando uma isca aqui, outro por ali, melhorando o relatório, apresentando um dashboard mais bonitinho. Puta, Vai todo mundo empolgando pegou o pessoal. paixão. E aí hoje você pega dentro do POC mesmo, lá no monitoramento. Tem muita gente, muito relatório, que hoje eu já nem faço mais, quem faz são eles. Eles Então, próprios, mas isso que é legal. é legal que já Isso que superou. é legal, Então, que tipo você assim, você já vai. criou um negócio e vai entregando e deixa a coisa acontecer. Tem cara que fica segurando. Não, Fala, não, eu preciso ver. Não, mas isso aí não pode ver. Ah, mas é o CCO que usa esse indicador aí. Por que ele não pode ver o indicador? Sim. Né? De pontualidade, de frequência, tá? Não, porque isso aqui é um BI que é específico. Não, deixa os Específico caras não, ver, deixa pô. os caras Põe na usar, parede deixa esse usar. negócio, velho. Deixa usar, ensina, compartilha conhecimento, é que eu falo. Interessante. Isso né? o Alex falou assim que eu venho numa frente de tudo. Aprendo Power BI, ensino o pessoal. Tô aprendendo agora um pouco de curso de ônibus elétrico. Eu vou lá, ó, pessoal, fiz tal curso em tal lugar, isso aqui, assim, assado. E aí a galera vai vindo com você. Vai Pra você ter divulgando, né? uma base, tipo, dentro da sua equipe que comece a sustentar aquilo que tá pra chegar, né? Não, e você tem que fazer com que as pessoas Cresça. pensem em ter seu lugar, né? E- É dessa forma que É você assim que a se coisa mantém gira. em alto nível dentro da empresa. Assim que a Se coisa você gira. não tiver pessoas à sua volta que sejam capazes de te substituir, você não está fazendo o seu Não tá trabalho. fazendo certo. Aí Alguma sim, coisa tá parada ali naquele tempo, né? Eu lembro de uma postagem sua que você falou sobre, eu vou lembrar 100% dela, mas você falava sobre uma questão que você estava numa empresa e que o dono questionou um cara que fez mal feito, que você falou, puta, mas primeiro tem que ensinar esse cara. entendeu o que é que eu desenho. Exatamente. E aí eu postei o vídeo desenhando. Foi nessa parede aí. Eu achei um Essa parede barato era aquilo lá, branca e eu cara. risquei. Depois eu tive que pintar ela. Não era estúdio ainda, era uma sala de reunião aqui. E foi justamente isso. Eu tava conversando numa consultoria e tal, e o empresário chamou o assessor dele lá, que era um jovem que tava levando documento, papel pra lá e pra cá. Aí eu trouxe o relatório e falou, é isso aqui que você vai fazer. Aí entendeu o que é que eu desenho. E ele achou que ele tava fazendo bonito perto de mim. E aí o garoto saiu, e assim que o garoto saiu, eu falei pro cara, pô, não precisa fazer isso com o moleque? Na linguagem, né? Moleque, você tá traumatizando o moleque. E aí eu abri mão do contrato. Na sequência, e depois fiz uma publicação desenhando nessa parede inteira aqui o processo de como que começa o planejamento, a escala, o plantão, tal, até a arrecadação. Eu rabisquei toda a Mônica que tá ali fora, falou, Alex do céu, o que você tá fazendo? Eu tô filmando como é que a gente desenha na parede. Eu falei, mas não vai sair, depois a gente... Depois a gente pinta. Deu certo, que virou o estúdio, caixa preta do busão, teve que pintar tudo de preto. E é o exemplo que eu achei legal, porque é essa questão de, por vezes, você cobrar alguém sem você nunca ter se preocupado o quanto essa pessoa aprendeu com você. Não é nem dessa pessoa saber, é se ela aprendeu com você. Porque você é importante, para mim, a minha importância é o quanto eu aprendo com você e quanto você aprende comigo. Exatamente. Então, se eu não tenho esse compromisso, como te cobrar, né? O quanto injusto é isso, né? Cobrar o que você aprendeu com o Saulo, aí eu cobro que você saiba, né? Tem muito disso também, das pessoas Sim. segurarem o conhecimento por medo, às vezes por insegurança,
E por isso que às vezes tem essa troca tão grande de pessoas dentro da garagem. Porque uma pessoa de fora reconhece lá, fala assim, não, puta, Pô, esse cara é um vem potencial, trabalhar vem comigo, trabalhar comigo. vem trabalhar comigo, e você perde um valor, né? Então esse Exatamente. cuidado tem que ter. Mas eu acho que está mudando muito a cabeça das pessoas dentro das garagens, em relação também a valorizar esse profissional, não só com oportunidade, porque sempre teve oportunidade dentro da garagem. Eu brincava lá antigamente, você levantava a mão, o nego te dava um trabalho. Levantava a mão de novo, o outro tava assim, né? Cláudio, eu brinco o seguinte, na Gato é assim, você participou de uma reunião, você é o pai da criança. É seu. Então é seu, esse projeto é seu, você que vai tomar conta, não pense que tem. Então, normalmente, eu sempre vi as oportunidades assim. Opa, já cheguei na reunião, opa, esse assunto já é meu, então agora, É foco. daqui Abraça pra que frente, é já seu, era. já era. Então, esquece. Tem que entregar, né? Tem que entregar o resultado. Essa é a responsabilidade que eu acho legal, porque as pessoas passam por várias oportunidades e não agarram. Fica Sim. ali, né? Com medo de se comprometer, né? Não. A gente também tem esse viés lá de pegar e vai para os clientes e traz algumas coisas que internamente, com muito cuidado, você tem que falar assim, puta, no momento certo eu tenho que apresentar essa ideia aqui. Ela vale, né? Ela é válida. Porque tem muita coisa na tecnologia, Alex, que a gente sabe que precisava, Sim, mas ainda não dá para fazer. não dá. Não dá para fazer do jeito que O cara usuário ainda não tá maduro pra usar aquilo, né? cara, daí Você não. sabe, ô, Saulo, que os caras me levou pra dar eu enrolei o Julian. Eu falei lá quando o Julian e o Rafa O Rafael Denardi. Denardi. Vou deixar um abraço barato, pro pô. Julian e pro Rafa Denardi aí. Os caras queriam que eu desse o gestão de operação pra tecnologia. Eu falei, mas o que esses caras estão querendo comigo, né, mano? Porque não tem nada a ver. Meu curso é pra gestão de operação, pra fiscal. Agora já mudou tudo. Agora tem motorista, tem cara da manutenção, do escritório, de todos os setores. Nesse último evento tinha tudo que você imaginar. Do primeiro emprego, do estagiário até empresário Uhum, tinha nesse evento. Eu achei legal demais. Maravilha. Hein? Mas eu não entendia que os caras da tecnologia queriam comigo. Eu fiquei enrolando eles ainda. Até que eu falei, Júlio, mas qual que é? Aí ele falou, não, a gente quer usar dessa experiência aí e tal para o pessoal da tecnologia aproveitar. Foi um evento incrível lá na cidade. Assim, o histórico disso aqui a gente participou, eu, o Fernando e o Julian. E a gente saiu de lá com uma série de ideias. Uma série de ideias que a gente não conseguiria passar se não fosse onde nasceu essas ideias. Naquele formato. Não foi conosco, foi com você lá. Sim. Na forma que você colocou, na realidade do dia a dia da garagem, com a dinâmica que você apresentou. Então o que a gente queria era realmente aquilo. Era 100% de você, da forma que você tinha colocado. Durante, acho que foram 5, 6 meses de diferença entre quando a gente fez e quando fechou lá realmente. Né? Infelizmente, eu estava em Porto Alegre, lá não consegui participar. E também não tinha vaga para mim, tá? Porque o pessoal tomou minha vaga lá. Tomaram a Vamos falar a verdade. Já participou uma vez, Vamos vai falar a participar verdade, eu duas, não né? estaria... Mas o legal é que esse tempo, a gente foi dando insights pro pessoal. Né? Então, o pessoal de implantação que trabalha comigo, falou assim, cara, vocês precisam entender o quanto o Alex traz sobre essa dualidade de que tecnologia é importante, mas tem o pessoal lá que precisa dos registros lá para que não se force nenhuma ruptura. Sim, Né? Eu tenho isso muito claro. Eu achei genial. Tipo, quando eu assisti o podcast do Juliano, depois que eu vi a ideia, eu acho que é fundamental. O cara que vende, ele tem que entender do produto. Sim. E aí você traz essa linguagem, que a gente fala, putz, É a linguagem de garagem. a linguagem de garagem. Tipo, de... eu tenho que falar qual que é a sua dor, né, Alex? Exatamente. Se eu quero trazer um remédio ou uma solução pro seu problema, eu tenho que saber qual que é a dor. Do mesmo jeito que hoje tem empresas, garagens, que tem desenvolvedores dentro dela. Tem, demais. Hoje você já tem alguns grupos, são amigos meus, que são desenvolvedores, trabalham com essas empresas. Foi uma pergunta que você fez, né, pro Saulo. Você tem uma RP própria? Porque tem essa realidade Não, sim, hoje, tem né? essa realidade. Que eu também acho um caminho, não tenho nada contra. Acho que produtizar é muito difícil. É algo muito difícil. Mas a Citati nasceu disso. A Citati nasceu de um produto criado dentro da garagem, de monitoramento, que evoluiu para outras questões muito mais amplas dentro. Então, eu acho legal também esse misto, né? Falar assim, do mesmo jeito que a tecnologia, a garagem vem até a tecnologia hoje está indo também para a garagem. Um pouquinho do que você falou daquele linear, né? É melhor eu ter alguém que saiba de tecnologia para ensinar o que é garagem ou ter alguém de garagem para saber o que é tecnologia, né? Às vezes está dentro da garagem. O cara que
está estudando tecnologia, que já conhece um pouco da empresa, mas não vê a oportunidade, porque Uhum. existe isso também. Sim. Algumas garagens, o negócio estão fechados, você não pode falar, porque senão você vai ser prejudicado. Né? Eu digo isso porque, assim, vivi em muitas garagens e vejo isso acontecer, como foi o caso que a gente estava falando. O cara falou, quer entender o que é o desenho. Né? Então, às vezes eu pego, conversando ali nos bastidores, no café, molecada, e aí? Não, tô estudando isso aqui, tecnologia, tá aqui há quanto tempo? Dá uns 5 anos. E aí o cara tá precisando de um moleque de tecnologia que Sim. conhece um pouco de ônibus para compor a equipe de um setor, desenvolver um processo novo lá, mas não tá nem sabendo. Falta comunicação às vezes também, cara. Eu falo que também tem muita coisa ainda, tipo, dentro dos grupos que acontece, né, Alex? Assim, às vezes o cara fecha um contrato e ele, tipo, não abre as entranhas desse contrato de como que tá. Não, eu vejo hoje nos pares do sistema, quando a gente começa a conversar com uma empresa e outra, você vai vendo, puto, o cara nem entendeu que isso no contrato vai ser prejudicial para ele, pro negócio dele. Então você vê que aí quem sai na frente tem os resultados melhor, porque você entende a regra Interpretou. e aplica pra você ganhar dinheiro. Exatamente. Então, essa mas eu falo assim, porque ainda fica num departamento. Tá? Então, o departamento de contratos é o departamento de contratos. Bom, Tem que tá fechado envolver. na cabeça de um. Só que Tem chega que uma abrir. hora que você tem que mudar isso pra operação, ó. A importância é de todo essa. mundo rapidamente. Quanto mais Exatamente. rápido todos Por entenderem. isso que a gente foi trazendo um o pouco, que eu negócio, falo né? assim, no COC a gente foi trazendo esses indicadores da qualidade, quebrando isso, ó. A regra dele é isso, a matriz de como ele é medido é isso. Você vai detalhando pro pessoal, então todo mundo vai digerindo com aquele nível que cada um tem, e aí você vai tendo um resultado legal. Fala, puta, o cara entendeu como que funciona a regra do E negócio. você não está falando de qualquer contrato, está falando do contrato mais complexo do transporte do Brasil inteiro e, Nossa. quiçá, do mundo inteiro, tá? O contrato de São Paulo de transporte. Gente, eu estou vendo ali o relógio e a gente, com toda a tecnologia, com toda essa qualidade no serviço, como é o caso da Gato Preto lá, a gente já estourou o horário aqui, já perdeu viagem, mas o papo tá bom e a gente ia seguindo. Infelizmente a gente precisa finalizar o nosso bate-papo. Acho que tinha história aqui para contar outros episódios. Já vão ficar convidados para quando quiserem voltar aí mais para Maravilha. frente. O Clóvis sabe que não é. Eu sempre fui um cara que eu sempre curti trocar ideia com ele, por mais que a distância, um cara que sempre seguiu o nosso trabalho Tamo junto. e sempre falou muito bem. Teve lá no curso para mim, eu curti demais. Deixar um abraço pessoal da cidade lá, em especial pro Júnior e pro Rafa, que estiveram aqui também. Abraço, tô esperando de volta. O Rafa é uma figuraça, né, mano? Eu me diverti Eu assisti demais o com o podcast cara. dele, é um barato. Você não vai Você dar mais precisa assistir o programa dele. Eu vejo ele Normalmente, lá no... hoje ele só tem motivo para chorar, né? Porque o programa dele Porque é do São Paulo, ele é São Paulino. Eu Eu fico sou muito- Paulino também, então vai Meu devagar. filho também é. E aí meu filho tava no dia. Mas tá difícil, viu? Tá difícil. Meu não dá filho pra- São Paulino tava no dia que a gente Uhum. gravou, ele tava dentro do estúdio e tava até tirando O onda dos Alex deve dois. ser palmeirense, né? Que tudo meio Então, os verde, caras não. perguntam, mas não é. É porque casou que Ocorreu foi de ter, né? verde. Se for do Palmeiras, é do verde. Se for do Corinthians, o resto é tudo preto. Você viu que Parece não que você tem. tá mais pra Corinthians do que pra Palmeiras. Pois né? é, então eu Legal. nunca fui um cara de torcer pra time nenhum, ruim de futebol demais. Eu gostava da cerveja, do churrasco, não gostava do futebol, Só na não parte aprendi. final, na parte do churrasco. Não aprendi a jogar bola. E assim, Sabia jogar com as mãos, porque jogou handball pra caramba. eu handebol, mas era porque eu tinha interesse no handebol, Em que outras era coisas. era outros interesses. Eu dei até Outras aula coisas, de né? handebol. Não tinha altura, mas a gente jogou junto no handebol, dois gatos, nos jogos escolares. E eu às vezes treinava o time das meninas, então olha o deixa interesse- essa história Olha o pra interesse lá. dele onde Deixa- tava, né? Mas eu fui proibido a forma que eu arremessava no handebol era com gancho. Naquele ano poderia. E aí nos jogos escolares proibiram o formato do arremesso porque era arriscado machucar. E era o jeito que eu Uma achei, pressão maior. com o meu tamanho, com a minha força, era o jeito que eu achei de Aham. jogar uma bola mais forte. Mas eu não torço pra time nenhum, eu torço pro time do Busão. Que é bom. Tá Deixar um certo. abraço pra todo mundo da cidade lá. Pessoal que esteve lá comigo no curso, nos outros cursos que eu encontro pelas garagens aí. Uhum. Eu não tenho dúvida da qualidade do trabalho de vocês, é por isso que a gente vai estar junto sempre aí Sempre. nessa jornada. Saulo, um grande prazer, eu não posso deixar de mandar um abraço pro Guilherme, dos parceiros do transporte, foi o cara que falou, conheço o cara aqui, o Saulo e tal, eu falei, acho que eu tô conectado com ele no LinkedIn. no LinkedIn, aí ele já passou seu contato, a gente trocou ideia. Guilherme, grande abraço, parceiros do transporte, segue aí, estiveram aqui no Podbus também. Tá legal agora que muita gente já Vai se veio. integrando. né? Estamos vai indo se pro integrando. episódio 45, não é isso, Bruno? Eu comecei achando que ia ser uma meia dúzia, já estamos no 45. Legal. A gente é duro na queda, vamos seguir. Agora na caixa preta do busão.
Saulo, eu agradeço demais a presença. Deixa seu abraço aí, pessoal da Gato Preto, para a família, para quem você quiser. E vou te esperar aqui numa próxima oportunidade para a gente continuar esse bate-papo também. Legal. Obrigado, Alex, pelo convite, né? Obrigado, Guilherme, que fez a ponte A aí entre a gente conexão. e tal. Agradecer a minha família, a minha esposa, minhas filhas, que são os motivos da gente estar aqui movendo essa máquina no dia a dia. E falar que você dá a voz pro pessoal do transporte, que aqueles que carregam o piano, às vezes tem que chegar aqui e vir falar, né, um pouquinho, né? Então, legal, agradeço pela oportunidade e estão de portas abertas para receber você lá a hora que quiser. Maravilha, eu vou tomar um café lá. É a promessa que eu faço que eu não cumpro aqui nunca. Mas Vai lá, uma vai lá hora, sim, vai eu lá. já falei, 44 promessas. 44 cafés que eu não fui tomar. 45 hoje. Isso você tem que 46. lembrar que tem 2, 3 por episódio. É. Multiplica isso, né? Clóvis, prazer grande ter você aqui. muito. Deixa seu abraço pro pessoal da Falar cidade assim lá. que E... para mim é um momento especial estar aqui. Não é Legal. fazendo média, com o Saulo ainda. Eu vivo É, ele dizendo. vem muito bem acompanhado. Cara, Pô. Ele veio de Gato É Preto o cara junto. que, depois do Fernando, que me deu a oportunidade de ir para a Citat, é o cara que me ajudou muito no início na Citat. Mas assim, orientado. Então agora vamos colocar em ordem as saudações. Um beijo para minha esposa, Ana. Boa. Tá aqui, ó. Manda um beijo pra esposa ali. 33 anos me aturando, então muita coisa. Um beijo pro meu filho Felipe, que está fazendo aniversário hoje. Ô, parabéns pro Felipe. 32 Pô, anos. legal, né? parabéns. Então, assim, eu sou muito feliz pela. Hoje no dia da gravação. Só te diga assim, filho, daqui a pouco a gente tá junto aí você entende o que é o hoje. Isso, fechou. Mas, de novo, agradeço muito, Alex, esse carinho que você sempre demonstrou, essa troca que a gente tem, e concordo plenamente com o Saulo. Isso aqui é um espaço que o que for possível, que tiver à disposição da Citat para divulgar esse espaço, para que as pessoas possam integrar e aprender e também colocar aqui seus conhecimentos, a gente vai estar junto. E trazer grandes, bons cases, né? Como você, Sim, a Cidade sim. trouxe aqui. Aqui é a prova social melhor que tem. É o cara que implantou, que usou e que tá aqui junto falando. Exatamente, O Alex. Não, e que negócio a gente tá funciona. somando junto. Fala assim, Exatamente. É uma essa é a troca. nossa parceria. Ele me agradece, mas eu agradeço ele porque o tempo inteiro a Uma gente troca. fica trocando ideias, ó, Clóvis, isso, os atendimentos, ou Show. esse aqui dá pra melhorar, esse aqui Crítica não para dá. crescer. Então a gente vem numa parceria dos dois, mútua, né? Tipo, dos Tamo dois junto. lados. Essa é a ideia. E Maravilha. fico à disposição aqui, sempre que tiver oportunidade, eu me sinto muito à vontade. Fico muito feliz de poder participar aí com você. Eu também. Gente, agora a gente tem que encerrar a nossa viagem aqui da Caixa Preta do Busão. Eu espero que tenham curtido aí. Quem não deixou o comentário até depois da última viagem, deixa o comentário. Não é no chat, é no comentário. Então sai do chat, vai lá no comentário, escreve lá até depois da última viagem que vai rolar um sorteio aqui de um presente que os caras trouxeram aqui. Eu queria que Deus abençoasse demais a jornada de vocês, Amém. o trabalho Legal. de vocês, a família, as empresas, os negócios, e dizer que a gente vai estar junto, como o Clóvis falou, a gente vai estar junto até depois da última viagem. Com Deus certeza. abençoe o retorno de vocês, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, até mais. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.